Pronto, agora sim. Então, agora, de maneira clara para todo mundo, a gente está aí iniciando nossa aula de hoje, a gravação está iniciada. Eu já estou aí com as duas pessoas aí para me ajudar hoje. Eu não guardei os nomes ainda. É o Luciano e o... Júlio. Júlio e Luciano. Pronto. Bom, maravilha. A gente vai falar hoje sobre Spanning Tree Protocol, STP. Esse assunto é um assunto que para muita gente aí é considerado, junto com ACL, mais um outro assunto, um dos assuntos mais difíceis aí do curso, tá? O pessoal tem dificuldade, enfim. Eu acho que não, eu acho um assunto legal, eu gosto muito dele. E vou tentar hoje aí, mais uma vez, buscar usar da experiência e dos anos aí de ensino já desse assunto, para tentar deixar a vida de vocês mais fácil e tentar trazer uma abordagem de como entender esse assunto e depois, quem sabe, também vocês poderem usar para poder replicar esse assunto na explicação de vocês, para os alunos de vocês, de uma maneira mais simples, mais concisa e que facilite aí a vida de todo mundo. Tá? E para isso eu vou usar um método diferente, uma metodologia diferente. Eu vou continuar usando aquela metodologia de ficar instigando e perguntando para vocês, nesse caso aí o Júlio e o Júlio... Luciano, pronto. O Júlio e o Luciano vão me ajudar bastante e já, inclusive, já agradeço desde já e digo, se preparem porque a interação vai ser grande hoje, mais do que das outras aulas, tá? Então, é bronca. Então, não se preocupem. E outra coisa, eu vou perguntar muito e não interessa aí se a resposta da pergunta está certa ou está errada. O que interessa é exatamente gerar interação, tá? Eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de valor, se vocês sabem ou se vocês não sabem, se sabem muito ou pouco. O objetivo mais é ter a interatividade para a gente poder ajudar na reflexão do assunto e no entendimento dele, certo? Então, não se preocupem em responder certo ou errado. Responda do que vocês entendem, ou do que vocês conhecem, ou do que vocês acreditam que sejam, tá? Não importa se isso está certo ou está errado, tá joia? Tudo bem. Até porque eu sei que normalmente esse assunto é um assunto que todo mundo conhece, então não há nenhum tipo de pecado algum em responder errado. Eu costumo dizer o seguinte, né? O único pecado numa sala de aula, e isso aqui é uma sala de aula, concorda? É você não saber nada, ou desculpa, é você não achar nada, né? Não achar nada é o único pecado. Achar certo ou achar errado não é pecado nenhum. O único pecado é não achar nada. Então, vamos em frente e vamos ver no que vai dar aí essa nossa aula de hoje para poder tentar obter algum tipo de coisa positiva. E mais do que tudo também, uma coisa importante. Eu comentei agora há pouco da metodologia e não terminei. A minha metodologia para dar essa aula hoje vai ser uma metodologia totalmente contrária daquela que eu uso normalmente, porque essa é a melhor metodologia que eu achei ao longo dos anos para poder falar de alguns assuntos, em especial esse. Seja para uma plateia de alunos, ou seja para uma plateia de alunos instrutores, que é o caso de vocês. Ok? Ok. Então, que metodologia é essa? A metodologia aqui, Luciano e... Vixe, tá ruim. Júlio. Luciano e Júlio. Luciano e Júlio. A metodologia aqui vai ser o velho cuspe e giz. Sabe que metodologia é essa? Não, eu não conheço. Você tem quantos anos, Júlio? 44. Então você é meu conterrâneo, você é meu contemporâneo, deveria conhecer. Você já assistiu muita aula no primário que era só cuspe e giz, ou seja, né? Cuspe e giz é o professor falando no quadro lá e anotando e escrevendo no quadro. Então hoje vai ser assim, né? Tá Cuspe certo. de saliva lá mesmo, tal, cuspe e giz. Então eu não vou usar eu não vou usar o recurso dos slides, ok? Conforme a gente normalmente faz, está aí passando os slides, explicando. Tudo que eu vou falar para vocês está aqui nos slides, ok? Depois aí contextualizar de uma maneira ou outra, mas eu entendo que para poder ter uma metodologia de ensino desse assunto e fazendo uma espécie de esquema de estudo, né? Um esquema,
rascunho de estudo, um esquema, esquema de organização de ideias e tal, acaba ficando mais fácil para a gente poder entender o assunto e até para poder explicar. Tá? E aí depois, claro, uma revisão baseada aí nos slides, uma revisão baseada no que tem no currículo, né, que é nosso livro digital aí, vai ajudar muito a vocês entenderem muito melhor e contextualizar e fixar o assunto muito melhor do que eu desde agora já saí explicando aqui, passando slide. Ok? Então, em alguns casos, a gente muda a metodologia para favorecer aí a ideia de ficar mais fácil para entender o que a gente está discutindo. Ok? Tá ótimo. Ok. Então, espera aí que eu preciso fazer uma coisa aqui. Deixa eu fechar essas coisas aqui que me interessam para vocês. E compartilhar minha tela. E aí eu vou usar como meu quadro, a lousa, o quadro branco aí. Eu vou usar, eu até vou usar o PowerPoint, mas eu vou usar o PowerPoint com uma tela em branco. Então deixa eu compartilhar logo aqui. Pronto, agora eu consigo compartilhar minha tela. Oi, pode falar. Se você me permite, eu poderia conversar um pouquinho, alguns minutinhos aí contigo a respeito de um assunto que, na verdade, a turma aqui do nosso grupo aqui, que a gente tem aqui no WhatsApp, estava comentando durante essa semana aí, já desde o final da outra semana, a respeito das avaliações dos módulos. Vamos fazer o seguinte, como o tempo hoje está bem puxado, vamos focar no assunto e a gente deixa para conversar no final da aula, pode ser? Tá ótimo, ou no intervalo, ou no final da aula, como você achar melhor. Pronto, eu acho melhor. Vamos focar aqui, porque o tempo é bem curtinho. Vamos ver se a gente consegue adiantar aqui e aí, com certeza, depois no final da aula a gente trata disso. Pode ser assim? Tá ótimo. Pode, claro. Beleza. Vamos lá. Bom, então, o que eu vou fazer hoje aqui... Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Pronto. Então, a gente hoje vai brincar aí de falar a respeito do, como eu comentei, do Spanning Tree Protocol, certo? Então, eu vou botar aqui. STP, que é o Spanning Tree Protocol. E apesar de eu estar escrevendo aqui, desenhando, como se estivesse no quadro aí e tal, e fazendo um esquema, como eu falei, tentar organizar de uma forma, de um esquema didático aí mais interessante para a gente poder discutir isso, o que a gente vai discutir aqui eu vou deixar tudo em inglês, tá? Por quê? Porque o que a gente vai usar daqui a pouco na parte prática, a gente vai ver todos os nomes também em inglês. Tá? Então, eu já vou estar anotando aqui, vou estar escrevendo, né? Anotando aqui para vocês já tudo em inglês para poder facilitar até mesmo já fazer o entendimento, a fixação disso e já depois a concatenação desse assunto com o que a gente tem com relação à parte prática que a gente vai ver também depois já no PET 3, tá bom? Então, vamos falar então, como eu falei inicialmente, a gente vai tratar aqui do Spanning Tree Protocol, o STP, tá? Que é um assunto super legal, eu gosto muito, eu considero ele bastante interessante. E aí o que acontece? O que a gente sabe inicialmente? Então, o Spanning Tree, ele foi uma solução desenvolvida na década de 80, né? E a solução inicial foi desenvolvida por uma matemática muito famosa chamada Radia Pierman. Ela tem várias contribuições aí para o mundo da computação, e uma delas foi o desenvolvimento do algoritmo, né, da lógica do Spanning Tree. E depois acabou sendo entendido, mapeado e padronizado pelo I3E, certo? O I3E, então, ele padronizou isso num padrão que ele determinou, ele chamou de 802.1D de dado, tá? Então, essa é a parte inicial. Agora, para que serve o Spanning Tree, né? Qual é o objetivo maior aí do Spanning Tree? Onde é que o Spanning Tree tem ganhos para a gente?
na verdade, qual é o contexto, né? A motivação do uso do Spanning Tree. Quando a gente vai falar de Spanning Tree, a gente vai falar basicamente de disponibilidade, né? De aumentar para a rede local, né? Especialmente na minha rede Ethernet, né? O cabeado, usando o switch e tal. Eu quero aumentar a disponibilidade da minha rede. Ou seja, disponibilidade é um requisito de projeto, né? A gente, quando vai fazer o projeto da rede, a gente coloca lá que a gente quer alcançar o requisito de disponibilidade. Normalmente está associado com alta disponibilidade. E aí tem que lembrar também que disponibilidade é um dos pilares lá da segurança da informação, né? Que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, falar de disponibilidade, falar de disponibilidade é automaticamente também falando sobre segurança, tem a ver com segurança também, né? Considerando aí ser um dos tripés da segurança. Então, e aí, eu lembrei de uma coisa aqui. Deixa eu parar o compartilhamento e abrir aqui uma coisa para mostrar para vocês, que é um currículo. Deixa eu abrir aqui, cadê? Porque no currículo tem uma imagem, tem um vídeo que eu acho interessante a gente ver e acompanhar por lá. Então, eu vou estar falando de disponibilidade, e aí, com relação à disponibilidade, o que eu tenho? Eu tenho aquela situação onde eu quero, para aumentar a disponibilidade da rede, eu vou estar lá ligando como a gente viu lá nos capítulos anteriores, na minha rede cabeada internet, minha rede local, eu estou conectando os meus switches e eu vou fazer a conexão de um switch com o outro. E nessa conexão de um switch com o outro, possa ser que eu precise de quê? Possa ser que eu precise ligar um switch com mais de um switch para poder garantir, então, para aumentar a disponibilidade, um dos recursos que a gente usa é a redundância, né? Então, eu posso ter redundância, né? É uma coisa que eu vou precisar ter na minha rede. Então, eu vou aumentar a redundância para poder aumentar a disponibilidade da minha rede. E aí, deixa eu só achar aqui. Pronto, já achei. Agora deixa eu voltar lá e compartilhar a tela de novo com vocês. Voltou a aparecer minha tela aí, Luciano, Júlio? Sim. Sim. Isso. Então, eu queria mostrar, então, tem essa figurinha aqui, então eu estou fazendo um Estou ligando meus switches uns com os outros. E o que acontece? Dessa forma como eu conecto os meus switches, eu estou fazendo de uma maneira que eu tenha redundância. Se por um acaso cai o link entre um switch e outro, que nesse caso aí está mostrando, né, a conexão do switch 2 com o switch 3. Então, como é que o PC1 fala com o PC4? Ele manda a informação para o switch 2 e o switch 2 vai encaminhar esse quadro para o switch 1, vai entregar então para o PC4. Tá? Mas e se por um acaso aí depois esse link aqui é restabelecido e cai esse link aqui, o trunk, né? O trunk entre o switch 2 e o switch 1. Então ele passa a usar o caminho redundante aqui, né, de switch 2 comutando para switch 3 para depois comutar para switch 1 e chegar no PC4. Então eu tenho outras alternativas na comunicação, então os links redundantes aqui na comunicação entre switch vai poder me permitir que eu tenha maior disponibilidade na conectividade, né, na comunicação aqui da minha rede local. Certo? Bom, é disso que a gente vai falar. Tá? E o Spanning Tree é uma solução que permite que isso aqui ocorra. Isso aqui o quê? Essa redundância de links, né? De uma maneira apropriada, tá? Sem que haja loop de encaminhamento. Por quê? Porque se eu considerar aí, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Essa animação aqui, ele está... Deixa eu pegar uma outra figura aqui. Por exemplo, essa figura aqui, né? Se eu considerar essa figura aí que está aparecendo agora para vocês, né? O PC1, ao mandar um quadro para o PC4, né? Especialmente quando as tabelas de comutação, a tabela MEC, né? Dos switches ainda estiverem vazias, o que vai acontecer? Pode acontecer perfeitamente. Lembra? Quando eu não sei, eu encaminho para todas as portas, né? Faço uma difusão para todas as portas, menos a porta de origem, assim? Isso mesmo. Então, ele vai, por exemplo, mandar tanto para o switch 1 como para o switch 3. Né? O switch 3 também do mesmo jeito, não sabendo, vai mandar então tanto, né, ele vai mandar para onde chegou, mas vai mandar para o switch 1, e o switch 1 também vai mandar para o switch 3. Só que o que o switch 3 recebeu agora do switch 1, como ele também ainda não sabe onde é que está, ele vai mandar para onde? Né? O que o switch 1 recebeu para o switch 3, ele devolve para o switch 2. E o que o switch 1 recebeu do switch 3, ele também pode devolver para o switch 2. E aí o que acontece? Eu vou ter um processo de loop, né? Aliás, deixa eu ver se tem um outro... Vai ter multiplicação de pacotes, né? Então aqui, exatamente isso aqui. Ele vai mostrar isso. Então, a tabela está vazia, então o que ele vai fazer? Ele vai incomutar isso, encaminhar isso, né?
para as outras duas portas, tá? Bora aí. É porque ele vai explicando aqui embaixo o que está acontecendo. Mas está aparecendo, acho que agora vai estar aparecendo aí, não está? A animação? Sim. Sim. Né? Então, eu acabei de explicar. E agora o que acontece? O switch 2 manda o dado, né, para o switch 1 e o switch 1 para o switch 2. O switch 1 vai devolver isso para o switch 2 e o switch 3 também vai devolver isso para o switch 2. E aí eu tenho, então, aí um processo de loop, né? Os quadros entrarem em loop. Tá? E quando isso acontece, isso é muito danoso e perigoso para a rede local, a nível de camada 2, né, na Ethernet. Por quê? Porque lembra da estrutura do quadro Ethernet, qual é? Preâmbulo, MAC de origem, MAC de destino, né, tipo ou tamanho, depois e aí depois vem a parte do payload do quadro, né, de dados, depois vem o cabeçalho, a cauda, né, o CRC lá, por exemplo, para analisar. Então, ou seja, não tem nenhum campo no Ethernet que você analise para poder saber se aquele quadro está em loop ou não, como, por exemplo, acontece na camada 3. Eu também posso ter essa mesma situação entre roteadores, ok? Mas aí tem que lembrar que o protocolo IP dentro do roteador, antes de encaminhar um pacote para o próximo roteador, ele analisa aquele campo do cabeçalho IP, que é o TTL, né, que é o tempo de vida, time to live. E o que acontece? Toda vez que o protocolo IP encaminha o pacote para um próximo roteador, o que ele faz? Ele decrementa esse TTL em 1. Né? Esse TTL é um número inteiro, né? E ele vai decrementando em 1. Até o ponto que esse TTL chega em 0, e aí o protocolo IP do roteador que botou esse TTL para 0 descarta esse pacote, ok? Ok. Então, o que significa? Que lá na camada 3, se acontecer o loop de roteamento, esse loop ele é finito, porque em algum momento ele morre, concorda? Sim, sim. Quando chega a 0, ele é descartado, né, o pacote. O protocolo IP do roteador, né, que botar o TTL para 0, descarta o pacote e não encaminha mais para frente. Beleza. Na camada 2, isso não é verdade. Né? Ele vai ficar aqui sendo enviado em loop e vai ficar aí para sempre esse loop. Ele não vai morrer. Ele só vai morrer na hora que você pegar e desligar o equipamento. Né? Ou desconectar um cabo. E aí, porra, se eu vou desconectar um cabo, desligar o equipamento para poder matar um loop, eu acabei de ir na contramão do que eu queria. Eu criei esses links redundantes para não ter que parar o equipamento, né? Para não perder a disponibilidade. Eu vou ter que desligar agora o equipamento para poder matar um loop. Então, a gente vai ver que a função, o objetivo do Spanning Tree é poder permitir que isso aqui ocorra, né? Isso aqui é o quê? O uso dos links redundantes na camada 2, mas sem que haja loop de comutação. Tá? Então, o papel e a função do Spanning Tree é permitir o uso de links redundantes livre de loop. Faz sentido, Luciano e Júlio? Totalmente. Que é o caso Faz aqui. sentido. É o caso aqui dessa animação, né? Então, ou seja, o Spanning Tree aqui nessa animação está ativo, diferente da outra que não estava ativo. Então, o Spanning Tree detecta que existe um ponto da rede aí, né? Da rede local, da topologia, na conexão entre os switches, que permite que fisicamente esse loop aconteça. Está aparecendo meu mouse aí para vocês, tá, né? Sim. Né? Então, ele vai detectar e vai fazer o quê? Então, ele vai deixar esse link, que é a possibilidade física onde esse loop aconteça, o Spanning Tree vai deixar esse loop em stand-by, ou seja, ele vai deixar, esse loop não, ele vai deixar esse caminho aqui, né? Essas portas aqui, o switch que determina esse caminho, essas portas vão ficar em stand-by. O que significa stand-by? Que ela está ligada, mas não está operacional, ok? Portanto, se ela não está operacional, o que significa? Se ela não está operacional, eu não posso comutar nada por aquela porta. Ok? Eu poderia dizer que ela fica em espera? Stand-by espera seria uma tradução, né? De português para o termo stand-by, né? Então, o que é em espera? Só que em espera, eu não gosto muito, às vezes, porque ele espera significa que ele está esperando alguma coisa. Não, ele, na verdade, ele fica stand-by no sentido de que ele está em espera ou aguardando, ele está no modo, né, de que ele está esperando, aguardando que se por um acaso houver uma falha dos links principais, então ele passa a ficar operacional. Então ele passa a encaminhar quadros, ele passa a fazer o papel dele. Né? Enquanto os outros links estiverem funcionando, então ele vai ficar no modo de não encaminhar, não operacional, né? Não vou encaminhar nenhum quadro por essa porta aqui. Ok? Ok.
Então, o que foi que eu expliquei? Eu expliquei apenas qual é a motivação, né? Para que serve o Spanning Tree. O que é o Spanning Tree? O Spanning Tree é um protocolo, né, de camada de enlace, implementado pelos switches. E para que ele serve? Ele serve para poder permitir que você tenha o uso de links redundantes entre os switches, né? Sem que haja loop. Por quê? Porque na hora que eu faço o uso de links redundantes, eu fisicamente tenho a possibilidade de que um pacote entre em loop, não é assim? Um quadro entre em loop. Então, o Spanning Tree vai detectar isso e vai prevenir, vai evitar que isso ocorra. Ok? Ok. E aí, como está aqui na animação, né? Eu comecei e não terminei. Então, a animação mostra aqui que o quadro ele é encaminhado para os demais switches, até mesmo que isso seja um broadcast, por exemplo, tá? E isso aí, então, vai chegar nos equipamentos, mas essa tentativa de comutação nesse link aqui, ó, ela não vai ocorrer. Por que ela não vai ocorrer? Porque as portas desse switch aqui não estão operacionais. Se elas não estão operacionais, eu não posso fazer comutação por essas portas aqui, então. Ok? Ok. Bom, e aí o Spanning Tree entra em ação quando, por exemplo, né, se aí esse link aqui estava operacional, ele deixa de estar operacional, por quê? Porque o cabo foi desconectado, porque partiu o cabo, porque a porta do switch falhou, queimou, não sei. Então, o Spanning Tree, lembra, essas portas aqui, elas estão ligadas, não é isso? Elas não estão desligadas, elas estão ligadas, elas só não estão operacionais. Não estar operacional significa que ela não encaminha quadro por ela, mas ela está ligada. Então, se ela está ligada, o que significa que quando, por um acaso, isso aqui acontece, o link aqui morre, então, esse switch detecta que esse link aqui morreu, e ele detecta, então, que aquele caminho redundante que antes estava não operacional, então, passar a ficar operacional. Portanto, então, ele vai, então, essas portas que já estavam ligadas, então elas vão, então, agora entrar no modo operacional. O que significa modo operacional? Significa agora que eu posso fazer o encaminhamento de quadros por elas, o que antes eu não podia. Então, eu continuo tendo a disponibilidade da rede, fazendo com que as máquinas, então, continuem se comunicando, mesmo quando haja falha de um link aqui. Gerson, Ok, até aqui? Oi. O mesmo aconteceria com o tronco 3. O mesmo aconteceria com o tronco 3, exatamente. Tá? Uhum. Então, o Spanning Tree, do mesmo jeito que o Spanning Tree, né, no princípio, detectou que isso aqui era um caminho possível de ter loop, certo? E bloqueou ele poderia ter bloqueado o tronco 3 também, ou o tronco 1, concorda? Correto. Por que ele bloqueou justo esse? Isso a gente vai ver durante a aula. E para mim poder explicar isso, eu tenho que explicar como é que funciona o Spanning Tree. Isso a gente vai ver depois. Uhum. Mas ele poderia ter bloqueado qualquer um deles, tá? Então, do mesmo jeito que caiu o tronco 1, né? Então, ele agora vai ativar esse cara aqui para poder substituir o tronco 1. Caso o tronco 1 continuasse operacional e o tronco 3 aqui morresse, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Ok. Tá bom? Espera que alguém levantou a mão aqui, deixa eu ver quem foi. Wellington. Oi, Wellington, tô te ouvindo, pode falar. Boa noite, professor. Uma dúvida. Boa noite. Nesse exemplo dado, o tronco 2, ao ser desativado pelo protocolo STP, ele não está, no caso aqui, abrindo mão de desempenho? Eu não poderia, de alguma forma, usar os dois links para atingir um desempenho melhor? Poderia, mas por uma questão didática de entender a quantidade de detalhes enorme do Spanning Tree, ele vai considerar inicialmente que ele não vai fazer uso. Mas a resposta para a sua pergunta é sim, poderia sim, e na prática a gente usa. Tá? Mas a gente não vai entrar na discussão disso agora, porque no final da aula eu vou voltar a te perguntar, Wellington, se a quantidade de detalhamento é pouco ou é muito para entender o Spanning Tree sem considerar isso aqui trabalhando simultaneamente, certo? Aí depois que a gente entender desse jeito, aí é o próximo passo. O que vocês vão fazer depois do CCNP? No CCNP vocês vão entender, então, já que vocês entendem todos os detalhes de funcionamento do Spanning Tree, como é que agora o Spanning Tree poderia funcionar de forma a deixar os dois ativos e fazer uma coisa que a gente chama de balanceamento de carga? Perfeito, obrigado. Ok? Mas só por uma questão didática a gente vai evitar essa discussão nesse momento. Tá bom? Só por isso. Vital. Pois não, Vital, estou te ouvindo, pode falar. Boa noite, Gerson, tudo bom? Boa noite, tudo bom. Uma dúvida que talvez seja respondida mais para frente até, né? Mas por que não foi implementado um protocolo similar ao TTL? Não seria mais simples ou mais fácil? Né? Falhou o áudio similar ao quê? Similar ao TTL.
e é usado na camada 3? Ah, Não seria mais simples ou algo desse tipo? veja só, já fizeram. Olha só, eu não sei por quê. Poderia ter sido mais simples, mas o que eu posso dizer é o seguinte: tem algum tipo de análise aí de desempenho do processamento que eu teria que mudar e talvez da arquitetura, que não seria. Eu teria que reescrever a arquitetura da internet, reescrever o padrão dele, reescrever os protocolos e redistribuir isso em todas as placas de rede e equipamentos e switches no mundo todo. Então, poderia ficar uma solução, apesar de mais simples, nesse caso mais cara. Então, por conta disso, o pessoal achou, não, mantém a arquitetura, não muda nada, vamos fazer literalmente uma gambiarra, mas uma boa gambiarra que né, uma solução alternativa que consiga implementar o que a gente precisa sem ter que reescrever a arquitetura e ter que mudar a arquitetura da tecnologia e da própria definição do cabeçalho, do quadro e tudo mais, tá? Eu imaginei algo do tipo etiquetar, como a gente viu no assunto anterior, né? Colocar uma etiqueta ali usando parte do cabeçalho ou da estrutura que já existe. Certamente a resposta é porque no início o pessoal não previa esse tipo de situação. Mas depois precisava usar. Então, beleza. Agora você imagina que toda vez que a gente perceber alguma coisa nova na arquitetura Ethernet, eu precisar reescrever ela para poder implementar aquela coisa nova. Entendeu? Okay. Então, de repente, é mais fácil você trazer um segundo protocolo alternativo que você use em conjunto com ele que complementa aquilo que faltou, entendeu? Obrigado, Jefferson. Tranquilo. Vital, se você puder só depois clicar na mãozinha para baixar, para a gente manter o controle aqui, eu te agradeço. Obrigado. Então, beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu falei, então, sobre, né, a operação do Spanning Tree e o recálculo dele, né? Ou seja, como é que ele compensa, né, uma perda aqui, mas ainda não expliquei como ele faz isso, não é isso? Correto. Bom, tem uma outra coisa que eu sempre, que não faz parte aqui do assunto, de maneira direta, faz parte do assunto de maneira indireta, não está contemplado aqui na explicação dos slides, do conteúdo aqui, mas eu acho sempre importante comentar, ainda mais uma turma de instrutores, e até eu lembro que alguma aula passada aí alguém comentou alguma coisa parecida com o que eu vou explicar agora. Parecido não, comentou alguma coisa relacionada com o que eu vou explicar agora. E aí, deixa eu falar aqui, que é o seguinte. Quando vocês... Eu lembro que em algum momento, acho que foi até o Wellington, quando o dia com o Wellington estava compartilhando, contribuindo comigo, né, durante a aula e tal. Não tenho certeza, mas eu acho que foi. Que a gente falou sobre a história de ter uma fonte redundante. Né? Esse aqui é o tipo de switch que a gente vai trabalhar em sala de aula, aquele switch, né, modular que a gente coloca no rack lá, que ocupa um espaço de rack, né? Dá para ver aí o switch, senhores? Sim. Sim. E aí, toda vez... E aí eu lembro que já teve naquela aula, alguém perguntou, e aí já na própria aula eu já respondi, então não fazia sentido eu perguntar agora. Mas se eu não tivesse falado ainda e perguntasse para vocês, baseado nas estatísticas, pelo menos nas turmas de instrutores que eu dei aula dos últimos 10 anos, 99,999% das pessoas iria responder para essa minha pergunta agora o seguinte: se eu perguntasse, nesse tipo de switch aqui, ele tem uma fonte aqui interna, não tem? Sim. Se nesse switch aqui, que tem uma fonte interna, se queimar essa fonte interna desse switch, Júlio e Luciano, o que eu faço com esse switch? Tem como então, teria como eu ter uma redundância de fonte para esse tipo de switch? E aí, esse switch que eu estou falando é esse aqui. Vou mostrar a foto aqui direitinho. 2960. Esse aqui dá para ver meu browser, não dá? Sim. Sim. E aí é desse equipamento aqui que eu estou falando, né? Aqui dá para ver melhor a fotografia dele, né? Então, internamente, ele tem uma fonte aqui. Tá? A pergunta é, se essa fonte queimar, e aí, o que eu faço?
Como é que eu recupero aí um switch desse? Como é que eu vou dar redundância para um switch desse quando queimar a fonte dele? Uma fonte redundante. Como? Então, tem como eu ter uma fonte redundante aqui, dentro dessa caixinha aqui? Esse cara aqui, né? Esse cara aqui, tem como se eu abrir ele, né, eu vou ver que dentro dele é alguma coisa parecida com isso aqui. Então, tem como eu botar uma fonte redundante aí para ele? Acredito que nesse switch, não. Pois é, então, essa é a resposta, né, que a maciça maioria das pessoas, nas últimas 3 turmas, 100% que me responderam que não tem como ter fonte redundante, tá? Tem como ter fonte redundante quando? Por exemplo, se eu pegar e falar de por exemplo, um switch desse aqui. Por exemplo, se eu pegar um desse aqui, por exemplo. Aí, por exemplo, se eu pegar isso aqui é um switch. Se eu pegar um switch desse aqui, eu não preciso nem perguntar, né? Tá na minha cara aí que tem a fonte redundante aqui, não é isso? Correto. Né? Se eu pegar um switch desse aqui, por exemplo, então pronto. Então, para mim poder, isso aqui a gente chama de switch de chassi, certo? Que é esse equipamento aqui que a gente compra, que vem o chassi, vem aqui por exemplo, é um chassi, né, com as fontes redundantes, né? E aí depois eu vou acrescentando aqui, tá vendo aqui, ó, os módulos, né? Que são esses carinhas aqui. E esse cara ele é mais interessante para quando eu preciso de uma rede que tem mais escalabilidade, né? Então eu vou acrescentando os módulos de acordo com a necessidade. Eu compro o chassi aqui, por exemplo, tá vendo aqui essa foto aqui? O cara comprou o chassi, tem as 2 fontes redundantes, ele comprou 2 módulos. Aí depois ele vai comprando mais módulos de acordo com a necessidade de crescimento que a rede for tendo, não é assim? Sim. Então esses módulos aí teriam apenas o backplane e as portas, né? O backplane está lá no fundo, aonde quando você conecta o módulo se adapta, se conecta no backplane, que já é do chassi, entendeu? Então o próprio chassi tem o backplane. Você tem o backplane do chassi, que ele já é previsto para você poder, de acordo com os módulos que você vai colocando, ele vai se adaptando e tem aí o throughput, né, a passagem de dados de uma... que no final das contas você vai formar um equipamento só, entendeu? Correto. Uhum. Então, a maciça, como eu falei, 99,999% das pessoas acham que eu só tenho possibilidade de fonte redundante, né, de ter redundância de fonte, se eu tiver um tipo de switch como esse aqui, né, switches que a gente chama de switch de chassi. Tá claro o que eu estou falando? Sim. Só que a verdade não é essa. A verdade é que mesmo se eu tiver um switch como esse aqui, esses switches modulares, né, como vocês estão vendo aqui, né, que tem esses vários tipos aqui, deixa eu botar aqui, botar assim, por exemplo. E aí mostrar que tem aí, tem outros vários tipos de switch, né, modulares, que não só aquele que a gente usa em sala de aula, que é o 2960, tem vários tipos aí, tá? Então, se eu pegar qualquer tipo de switch modular desse aqui, não switch de chassi, eu posso sim, mesmo para esse tipo de switch modular, ter uma fonte redundante. E aí, sim, mas aonde vai a fonte redundante? Bom, a fonte redundante vai no equipamento externo a ele, que você coloca também no rack, tá? E que você conecta, que na verdade é um equipamento que quando ninguém olha para esse equipamento, eu acho até que ele é um switch. É isso aqui. Isso aqui, ó, tem gente que bate o olho nisso aqui e você batendo o olho aqui, você acha que isso aqui é o quê? A gente vai dizer, isso aqui é um switch, né? Só que essa aqui é a visão do fundo dele. Se você olhar a frente dele, né? Deixa eu pegar um aqui, acho que esse aqui vai... Esse aqui, ó. Tá dando para ver? Aí, ou tá muito pequenininho? Não, tá ok. Né? Aqui é o fundo, aqui é a frente dele. Aí quem olha a frente fala, então não é um switch não, isso é um roteador. Não, isso aqui não é nem um roteador, isso aqui não é nem um switch. Isso aqui é um RPS. O que é RPS? Está aqui, ó. RPS é um Redundant Power Supply. Tá? RPS, Redundant Power Supply, ou seja, é um fornecedor de energia redundante. Tá? Então, para que serve um RPS? Um RPS, como você está vendo aqui, você liga ele no rack. Você não vai botar o switch no rack? Uhum. Você compra um rack e bota o switch lá no rack, um embaixo do outro, não é assim? Você vai também nesse rack colocar um RPS. E aí o que você vai fazer? Tá vendo aqui essas tomadinhas aqui? Uhum. Essas tomadas são tomadas AC.
Ou, desculpa, são tomadas DC. São tomadas de corrente contínua. Certo? E quando você olha um switch daquele modular que a gente mostrou, você pega aqui uma imagem de fundo dele. Até agora está aparecendo vários, só porque agora eu quero, não vai aparecer nenhum. Aqui, ó. Aqui está mostrando a frente e o fundo, tá vendo? Essa é a frente dele, esse aqui é o fundo, tá vendo? Uhum. Esse mesmo equipamento. Observe que ele também tem aquela mesma tomadinha, tá vendo? Correto. Isso aqui é uma tomada DC, de corrente contínua. Isso aqui é uma tomada AC, de corrente alternada. A corrente alternada AC, você liga onde? Você liga lá no no-break, liga na tomada, né? Onde vem a energia elétrica da rua, não é assim? Uhum. E aí é essa energia que vem da rua, que conecta aqui nessa tomada aqui, que vai estar conectada na fonte que está aqui dentro do switch, que vai alimentar e transformar a corrente alternada em corrente contínua e vai alimentar eletricamente a placa-mãe, né, do switch aqui e as suas portas. Tranquilo? Correto. Para que serve então essa tomadinha aqui? Essa tomadinha é uma tomada de redundância. Então, você usa essa tomada aqui para quê? Para ligar esse. Poxa, alguém, eu não sei se é Júlio ou tá fazendo muito barulho do fundo, caindo alguma coisa. E aí tá. Então, assim, eu vou pegar e ligar essa tomadinha aqui. Aonde? Eu vou ligar essa tomada exatamente no RPS, entendeu? Por quê? O que é que tem dentro de um RPS? Dentro de um RPS tem várias fontes. Né? Na verdade, depende, tem dois estilos. Esse cara aqui mesmo é um cara que ele tem uma única grande fonte aqui, que ele divide aqui em 6 subfontes, tá vendo? E aí eu posso ligar cada fonte dessa aqui aonde? Num switch. Então, o que acontece? Se por um acaso, Sandro, eu já ouvi que você levantou a mão, não precisa apertar várias vezes não, porque tem um barulhinho aqui no meu ouvido que eu já tinha comentado que quase me deixa surdo aqui. Só um minutinho. Assim que eu terminar a explicação aqui, eu vou passar a palavra para você. Então, o que acontece é que, repetindo, né? Quando chega aqui, no caso, lá no switch, chega a corrente chega a energia da rua, o que pode, inclusive o pessoal fala, queimou o switch. Não, o switch não queima. Né? Não, o switch queimar é pegar fogo. Não, o switch não vai pegar fogo, não vai queimar. O que vai queimar? O que queima no switch é a fonte do switch. Então, se por um acaso aqui dentro do switch, se queimar a fonte do switch, o que eu faço então? Como o meu switch vai estar ligado nesse cara aqui, não é isso? Através dessa porta aqui, essa fonte aqui desse outro equipamento assume no lugar de quem? Da fonte original. Da fonte original que queimou, exatamente. Tá? Então, com isso, o que eu consigo? Eu consigo garantir que eu vou ter uma solução para a minha rede, onde eu vou usar switches modulares, e mesmo com o uso de switches modulares, como esse caso aqui, eu posso, então, usar os meus switches modulares e usar uma solução de fonte redundante. Só que a fonte redundante não fica no próprio switch, fica no equipamento acima aqui, né? Que vai estar fazendo para mim o papel de switch de fonte. Na verdade, isso aqui é um equipamento só que serve de fonte redundante. Se por um acaso a fonte do meu equipamento aqui queimar, a fonte desse cara aqui passa a ser a fonte de alimentação elétrica do meu equipamento aqui, porque a fonte do meu equipamento aqui queimou. Gerson, ok? Oi. Você me desculpa, mas eu sou um tanto quanto leigo no assunto ainda, mas existem versões desses switches fornecidas sem fonte, simplesmente para usar justamente com essa fonte redundante? Ah, não? Não. Você sempre vai ter o switch com a sua própria fonte, agora você pode ter uma solução de fonte redundante. Inclusive, existem switches que você compra que não dão essa alternativa de você poder ligar ele a uma fonte redundante. Certo. Ou seja, um RPS. Tá? Então, ou seja, quando você vai analisar o fundo dele, o fundo do próprio switch que eu estou falando, né? Deixa eu pegar aqui uma foto lá que eu estava mostrando. Então, peraí, volta mais um aqui. Então, aqui, ó. Quando o switch ele não dá suporte à solução do RPS, ele não tem essa tomada aqui, ó. Uhum. Então, significa que você tem um switch, ele tem a sua própria fonte, mas você não consegue fazer com que ele esteja conectado num equipamento que fornece fonte redundante, que é um caso que a gente chama de RPS. Tá claro? Entendi. Claro. Uhum. E aí eu queria mostrar e o que acontece? E é uma coisa que muita gente não sabe, ignora,
que aí tá exatamente essa fotozinha aqui, ó. Quando você olha aqui no cantinho do switch, tem esses vários LEDs. Aí observe que tem exatamente um LED aqui chamado de quê? RPS. RPS. Tá? Então, o switch também, quando você não tem suporte à fonte redundante, ele não tem esse LEDzinho aqui, né? Porque ele não dá essa alternativa. Né? Então, aqui é um outro exemplo também, ó. Tá vendo? Ele mostra também aqui, ó. Esse é um equipamento mais antigo, ele também, ó. Esse cara dá o suporte a RPS, tá vendo? Então, você pode conectar ele num RPS, tá? Então, tem muita gente aí que quando responde não à minha pergunta, qual pergunta? Né? Um switch desse aqui pode ter fonte redundante? Não, não pode não, porque ele não tem o espaço para ter fonte redundante. Essa pessoa já viu essa luzinha aqui várias vezes, mas ele não sabe do que se trata. Né? E é exatamente isso. Né? Não, eu posso sim ter uma solução de fonte redundante. E por que eu estou falando sobre isso? Porque vocês concordam comigo que isso que eu estou comentando com vocês agora também faz parte da solução de eu poder dar disponibilidade para mim na rede local, para o meu switch? É uma solução mais básica, inclusive, né? Né? Então, assim, só que o pessoal só pensa que disponibilidade com fonte existe quando você fala de switch de um mais parrudo, né? Que são aqueles switches de chassi, entendeu? E isso não é verdade, tá? Aqui, ó, tá vendo essa animaçãozinha aqui? Ele mostra exatamente o que eu queria mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 switches, tá vendo? Os switches vão estar ligados na tomada elétrica e tal, mas todos os switches estão, tá vendo? Ó, via DC, conectado aonde? Uhum. No RPS. Então, se por um acaso a fonte interna desse cara aqui queimar, esse cara então está conectado aqui no RPS, essa fonte aqui passa a alimentar esse switch aqui. Agora, uma coisa também que o pessoal confunde, não pode confundir isso com no break. Isso aqui substitui no break? Não. De jeito nenhum, tá? Então, eu vou ter que ter o no break aqui na rede e vou ter, inclusive, esse cara ligado no no break, esse cara, e o próprio RPS também vai estar ligado no no break, concorda? Claro. Por quê? Porque se faltar energia elétrica e por um acaso também queimar a fonte, né? Vamos supor que, pode ser, né? Teve um surto de tensão e caiu a energia e esse surto queimou a fonte aqui do meu switch, concorda? Não pode acontecer isso? Claro. Então, nesse caso aí, o no break vai alimentar, vai alimentar eletricamente o RPS e o RPS vai estar alimentando aqui, via corrente contínua, esse switch aqui que teve a sua fonte queimada, entendeu? Então, senhores, faz sentido o que eu estou explicando para vocês ou não? Sim, faz sentido. Então, eu queria só complementar, por quê? Porque não tem no assunto aí, ele não fala nada sobre isso. O Spanning Tree, né? Ele está dentro do contexto de disponibilidade, ou dar alta disponibilidade para a minha rede local, para a minha LAN. O pessoal, depois, usando o curso da Cisco, vai permitir que os alunos depois façam um projeto de rede no final do curso e tal. E o pessoal, depois, não é que desenha o projeto, porque ignora essa coisa, não conhece, acha que a única forma de poder ter disponibilidade, no caso, né, meu switch vai queimar. E se o switch queimar, então eu vou comprar um outro switch. Não precisa comprar um outro switch. Até porque o switch não queima. O que queima é a fonte do switch. Então eu vou comprar uma fonte redundante. Mas esse switch aqui né, que a gente viu lá não tem fonte redundante. O que tem fonte redundante é aquele que a gente bate no chassi, né? Que a gente vê lá aquelas duas caixas, né? Já que claramente mostra que são duas fontes. E aí o cara gasta uma fortuna no projeto por conta da fonte redundante, acaba comprando um switch de chassi só por causa da fonte redundante e ele não vai tirar proveito do chassi enquanto equipamento, né? O chassi é um equipamento fantástico, eu já usei em vários projetos de rede, quando ele é necessário, né? Quando ele tem muita necessidade de escalabilidade, né? Que você não tem controle da quantidade dessa escalabilidade e da quantidade de portas que você vai ter. Então, ele é fantástico para esse tipo de situação. Mas tem outras situações que o switch modular é que é a melhor solução. Mas o pessoal não compra o switch modular só porque acha que ele não tem fonte redundante, entendeu? Isso é um baita pecado e eu acho importante chamar a atenção e explicar isso para vocês, ainda mais vocês sendo professores. Okay? Gerson, uma outra duvidazinha que me surgiu agora. Esse sistema de redundância, ele obedece a algum padrão internacional, algum padrão aberto? Eu posso conectar outros equipamentos de outras marcas também dessa forma ou é algo exclusivamente para equipamentos Cisco? Você tem as duas coisas. Você tem a solução só Cisco e tem uma solução que é aberta.
Aí depende do modelo de equipamento que você compra, para saber se esse modelo tem a solução só do próprio fornecedor ou se esse modelo é um modelo que adequa a uma solução aberta. Tá certo. Tá bom? Deixa eu ver quem estava de mão levantada. O primeiro aqui é o Sandro. Oi, Sandro, estou te ouvindo, pode falar. Não, professor, já respondeu minha pergunta, eu estava apertando para baixar a mãozinha, aí ficava levantando e baixando. Não, é porque Muito obrigado. toda vez que levanta a mão, faz um bipzinho bem agudo, Sandro. E aí vai chamar atenção, claro, né? Mas é quando é seguido assim, acaba. Mas beleza, que bom que eu respondi. Tá joia. Para baixar a mãozinha, é só apertar de novo aí, tá certo? A mãozinha que ela baixa. Isso, valeu. Então vamos seguir em frente. Então eu só queria fazer esse parêntese aí, fazer essa explicação, porque eu acho que é importante chamar a atenção de vocês disso. Deixa eu até aproveitar aqui e comentar. Eu acho que foi o Wellington. Wellington, eu estou abrindo o teu microfone. Não foi você que me perguntou alguma coisa sobre isso na aula passada? Creio que sim, professor. Acredito que sim. A questão de redundância para nós da Corsan é complicado devido à oscilação elétrica. Exatamente, foi isso, sabia? Tá vendo? Foi quando você falou que eu até comentei que tem uma empresa de energia elétrica que fez o negócio do aterramento, não foi? Da Mali, que não adiantou nada, que queimou vários equipamentos de uma vez só tal. Perfeito. Eu sabia que tinha sido, foi isso mesmo. Então foi quando você me perguntou, e esse é o momento agora de falar sobre esse assunto. Então, essa é a solução que a gente tem solução de ponte redundante, então, para os dois cenários, tanto para equipamentos de grande porte, como de pequeno porte também. Tranquilo? Tranquilo. Valeu. Então pronto, acho que ninguém mais está como levantado aqui, então eu vou seguir, fechar meu parêntese aí e seguir com a minha explicação que eu estava falando sobre o Spanning Tree. Tá? Então, tanto esse assunto do RPS como o Spanning Tree fazem parte do contexto que a gente está discutindo aqui, relacionado a você prover para a minha rede local disponibilidade ou alta disponibilidade. Beleza, meus amigos Júlio e Luciano? Tá ótimo. Pronto. Então vamos em frente. Agora tem um detalhe. Imagina que aquele quadro, Júlio, Luciano e demais colegas, fosse um broadcast. O que aconteceria? Bom, aí ampliaria a bagunça, né? Vamos ver isso? Olha o que acontece quando é um broadcast. Estão vendo o que está acontecendo? Tá saturado. Está aparecendo a animação para vocês aí? Sim. Ou seja, o que acontece? Saturou a rede, né? Saturou a rede. Ou seja, isso aí gera o que a gente chama de broadcast storm, ou tempestade de broadcast. E um broadcast storm na rede, mesmo com switch, faz com que a rede pare. A rede trava. A rede toda. Porque o que vai travar não é só o switch, não. As máquinas também travam, porque ela vai ficar recebendo uma quantidade tão grande de pacotes sem parar. E esse crescimento ele é exponencial. Que vai chegar a um ponto que não só os switches vão travar, como não tem largura de banda mais para transmitir, como as próprias máquinas também não aguentam a quantidade de pacotes chegando na placa de rede, a quantidade de IRQ, de interrupção que é feito para poder fazer o atendimento do processamento dessas coisas que estão chegando na placa de rede, que as máquinas também travam. Ô Gerson, nesse caso, a máquina trava pra caramba, que eu espero que vocês nunca vejam. Eu já vi e eu preferia não ter visto. Eu vi umas 3 vezes e é desesperador e dá um problema para a rede terrível. Terrível. Diga. Nesse caso, a máquina, ela trava ou ela fica sempre com o processamento em 100%, tentando processar essa quantidade enorme de informação? Eu já vi 2 coisas. Eu vi máquinas mais parrudas que não travou, mas não chegou a entrar nessa última exemplo que você deu, e já vi máquina que trava mesmo. A máquina para, a máquina trava. Interfere lá no processador dela. Ok. Tá? Eu já vi as duas situações. Tá? Então, qual é a ideia, então? A ideia, então, vamos usar o Spanning Tree. Por quê? Porque o Spanning Tree vai fazer com que eu possa usar um cenário como esse aqui, tá vendo? E ter um alto nível de redundância, várias conexões entre o meu switch, e mesmo tendo esse tipo de situação, não vai acontecer loop. Tá? Mesmo eu tendo vários níveis de redundância, o Spanning Tree
que está dentro dos switches vão se comunicar uns com os outros. Nessa comunicação que o spanning tree de um switch faz com outro switch, eles detectam quais desses links são links que podem fazer com que haja fisicamente um loop. E vamos dizer assim, haver fisicamente um loop tem a ver com fechar um circuito, né? Lembra de conceito de elétrica, né? De circuito aberto, circuito fechado? Né? Um circuito aberto você não tem corrente, né? Isso, o circuito fechado, a corrente fica circulando por ali, não é assim? É. Então, a ideia aqui é você meio que fazer, como se você estivesse pensando num circuito, você pegar algumas partes daquele circuito e deixar ele aberto. E aí vem um pouco do termo spanning tree, que vem a ideia de árvore expandida, espanada, ou na verdade, como se fosse uma árvore aberta, entendeu? O que significa uma árvore aberta, então? Vamos fazer um desenho aqui. Uma árvore expandida, aqui, espanada. Toda árvore começa onde? Uma raiz. Na raiz. Então, se toda árvore começa numa raiz, a ideia de árvore é por isso, né? Eu vou ter então que escolher um switch como o meu switch raiz. Esse switch, ele vai estar conectado aonde? A outros membros outro dessa switch. árvore. Então é aquela coisa, né? Eu vou ter uma ramificação aqui, né? Desse switch com outro switch, tá? E eu poderia ainda ter o quê? Um outro switch aqui ainda assim, né? Concorda? Uhum. Então, o que seria então uma árvore, um spanning tree, né? Uma árvore expandida? A ideia seria o seguinte: vamos primeiro selecionar quem é o quê? Quem é o switch raiz, não é assim? Porque se toda árvore começa uma raiz, quem é o switch raiz? Vamos dizer que o switch raiz seria o switch verde. Vou pintar de verde aqui então. Pronto, então o switch raiz é o switch verde. Então o que acontece? Se ele é o switch raiz, eu vou ter uma ramificação dele para os meus primeiros troncos, assim? Correto. Sim. Esses troncos vão se ramificar para os seus outros troncos. Só que na hora que eu perceber, então, que essa ramificação permite que eu tenha, então, a possibilidade de quê aqui? E o looping. Ter o circuito fechado loop, um desses links aqui vai ficar como se fosse assim, ó. Uhum. Representando como se ele tivesse como? Como se ele tivesse expanded, no caso aberto, entendeu? Então, portanto, agora eu consigo ter loop agora? Não. Não, porque o circuito aqui está aberto, né? Tá? Então, só que isso pode ser assim, com 4 switches, mas isso poderia ser simplesmente com o quê? Isso poderia ser simplesmente com 3 switches. Como é que ficaria, então, a situação se fosse 3 switches? Ficaria assim, por exemplo, concorda? Certo. Concorda aí também, Júlio? Concordo. Agora, vamos considerar, então, que por um acaso, por um mero acaso, esse switch aqui agora, aqui fosse o switch verde, ou seja, o switch raiz. Se esse cara aqui fosse o switch raiz, então como é que ficaria? Ele está ramificando para esse e para esse, assim? É. Na hora que eu percebo, então, que a ramificação já foi ramificada, está se ramificando, fechando, o que vai acontecer, então, agora? Abre ela. Eu abro ela aqui. Então, basicamente, de uma maneira didática, a ideia do spanning tree é sempre fazer isso. Ok? Uhum. E, tecnicamente, isso aqui está como? Está conectado e a porta está ativa, entendeu? Só que a porta está ativa, está ligada, porém não se passa tráfego de dados nenhum aqui. Então, para representar que não passa tráfego de dados, eu estou dizendo que ela está aberta, mas na verdade ela não está aberta, ela está assim. Por que ela está assim? Porque, inclusive, na hora que esse link aqui falhar, o que vai acontecer? É exatamente por esse link aqui que esse switch e esse switch vão se comunicar para dizer, está na hora de fazer o quê? De deixar isso que estava, né? Teoricamente, né? Isso que estava assim, vai ficar como agora? Vai ficar funcionando. Só que eu tenho que deixar essa porta já conectada, né? Já comunicando, né? Para poder mostrar que, por exemplo, agora esse link aqui morreu. Se esse link morrer por esse link aqui, eles vão se comunicar, concorda? Uhum. Então, desde já, o que eu vou chamar a atenção, Luciano e Júlio, é o seguinte, é de que esse link que eu te disse que eu usei o termo não operacional, não foi? Isso. O que significa, então, na prática, operacional e não operacional? O não operacional significa que por esse link aqui, passa dados. Mas que dados? Passa dados do spanning tree de um switch para outro switch. Somente do protocolo do spanning tree. Qualquer outro dado de usuário, ou seja, dado de usuário significa dado que foi gerado por um usuário, por um protocolo,
qualquer aplicação de rede não passa por aqui. A única coisa que passa por aqui vai ser o dado, né, que é o quadro lá do próprio protocolo Spawning Tree para eles poderem se comunicar. Ok? Ô Gerson, no teu exemplo aí, você usou, né, como para abrir o circuito aquela ligação, né, entre os dois switches azuis, né? Uhum. Mas eu poderia abrir o circuito também através de uma ligação do verde com o azul, por exemplo, né? Estaria aberto o circuito, né? O Spanning Tree, o mecanismo dele, ele sempre escolhe aquele circuito, ou melhor, aquele link que está, digamos que, com um custo maior, né? Ou seja, que ele está, no caso, não está tão próximo do nó raiz. É para isso que serve essa aula de hoje, Luciano. Correto. É para exatamente explicar isso. Como você pode fazer outra pergunta? Já por que esse raiz e por que não esse? Uhum. E por que não esse? Né? E por que esse link? Então, assim, né? Então, como eu falei, eu vou mostrar para vocês que tem um monte de detalhezinho, tem uma lógica, né? Tem um algoritmo que segue, né? Que ele vai seguir, tem um monte de detalhezinho necessário para a gente poder entender como é que o Spanning Tree funciona e o porquê dessas escolhas deles aqui, entendeu? Por que ele vai escolher esse switch como raiz e não o outro? Por que ele vai deixar esse link funcionando e não o outro, entendeu? E assim por diante. Eu te confesso que eu costumo ler o material antecipadamente, né? Até porque eu não entendo muito da área. Mas eu não compreendi completamente ainda como é que acontece a eleição do nó raiz. Ainda pairam dúvidas. Vamos esperar que essa escolha da Cisco impedir para mim estar aqui falando para vocês como instrutores dê certo e consiga fazer você entender. E vamos esperar que essa metodologia que eu estou usando aqui realmente seja melhor do que ficar dando aula com os slides, entendeu? Para ver se facilita para você poder entender o processo. Beleza? Tá ok. Meu amigo Júlio, posso continuar? Até aqui tudo bem? Sim, tudo bem. Eu estou deixando meu microfone aqui mutado porque está chovendo bastante. Tranquilo. Eu percebi, tranquilo, Júlio. Eu até agradeço. Obrigado. Mas, então, assim, o que eu expliquei até agora, Júlio e Luciano? Observe que eu só expliquei a motivação do Spanning Tree, né? O que é o Spanning Tree, para que ele serve. Eu não expliquei ainda como ele funciona. É isso que eu vou fazer agora e espero conseguir fazer com vocês até o final da aula. Por isso até que eu quis que a gente deixasse para aquela conversa para o final, entendeu? A gente tem muito detalhe para poder ver, para entender isso, que conforme você falou agora, Júlio, eu também fui desse caso. A primeira vez que eu aprendi tudo sozinho, né? Até porque na minha época não tinha curso de formação de instrutor, nada disso, e era só livro, não tinha PEC3, não tinha nada. A primeira vez que eu li também não entendi nada, eu tive que ler uma segunda, uma terceira, para aí eu poder, de fato, começar a entender o que é aquela história, e depois eu vi que, inclusive, tem outra forma de explicar e não aquela do livro, tá? Que é o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje. Tá bom? Ok. Posso seguir aí também? Júlio, Luciano? Tranquilo. Sim, podemos seguir. Então, vamos lá. Então, já que eu posso seguir, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Se vocês estão confiando, então, na minha experiência, o que eu quero, de cara, chamar a atenção de vocês é que para vocês poderem entender, para mim poder explicar tudo aquilo que você está dizendo que não entendeu, Júlio, que está lá escrito e tal, eu primeiro tenho que deixar claro alguns conceitos. Depois que esses conceitos estiverem claros, aí vai ficar mais fácil eu poder falar do processo de como é que o Spanning Tree funciona, qual é a lógica do Spanning Tree, o algoritmo dele e como é que ele funciona. Só que primeiro eu tenho que entender, então, alguns conceitos. Tá? Então, para começar, eu tenho que entender o conceito de uma coisa chamada BPDU. O que é BPDU? BPDU é exatamente a PDU de bridge, tá? Que é o tipo de pacote, o tipo de quadro que é trocado de um switch que tem Spanning Tree com outro switch que tem Spanning Tree. Então, BPDU é o pacote do Spanning Tree que um switch troca com o outro. Ok? Ok. Essa BPDU, por padrão, ela é trocada a cada 2 segundos. 2 segundos, tá? Esse é o padrão, tá? A gente pode até mudar, mas esse é o comportamento padrão dele. Beleza. Então, para que os switches possam identificar quem vai ser, né, o switch raiz, tomar aquelas decisões, né? Quem é o switch raiz, quem é o link que vai ficar ativo, quem é o link que não vai ficar ativo e tal. Inclusive quando tem a mudança, né? Caiu o link, então qual é o outro link que vai assumir agora tal.
Isso tudo é feito através do quê? BPDU. Através da troca de maneira dinâmica, através da troca de BPDUs dos spanning trees de um switch com outro, a cada 2 segundos. Ok? Ok. Bom, a outra coisa aqui que eu vou precisar, então, que vocês botem na cabeça e guardem aí, é de que eu vou ter, então, eu tenho que entender o conceito de 3 coisas. A primeira coisa é o que a gente chama de switch role. A outra coisa é o que a gente chama de port role. E a terceira coisa é uma coisa que a gente chama de port status. Então, vamos lá. O que é o switch role? O switch role, uma tradução aí livre, significa o quê? O papel que o switch desempenha, né? O papel, a função que ele desempenha, exatamente. Ou seja, dentro do spanning tree, qual é o papel que ele desempenha? O switch desempenha, certo? Então, vamos dizer aqui que nós temos aqui o papel do... Ou o switch, ele é root, ou ele é não root. Ok? Ok. Bom, quando eu tenho um spanning tree, né, um conjunto de switches conectados, tá? Eu só posso ter e somente um switch, o quê? Só existe uma raiz, né? Todos os demais switches automaticamente são quem, então? Não root, né? Não root, tá? Então eu vou ter um único switch root, todos os demais switches vão ser os switches não root, tá? Então, desse papel bem definido é super importante, por quê? Porque esse papel, o switch root, como o nome diz, é uma árvore, né? É a raiz de uma árvore. E como numa raiz de uma árvore, né? Lembra do conceito lá de primário, biologia, enfim, né? Tudo passa pela raiz da árvore, não é isso? Sim. Um fruto manda nutrientes para outro fruto, um galho manda para outro galho, e o que eles se comunicam passa por onde? Pela raiz. Pela raiz, né? Então, num spanning tree, o conceito, por isso que é de tree, de árvore, né? Porque se pensou nisso, né? Um switch switch tem que fazer o papel de raiz. Portanto, esse switch raiz, todo o tráfego da rede passa por quem? Passa por ele. Tá? Então, já estou respondendo a sua pergunta, ó, Luciano. Então, eu não poderia deixar de ter a conexão de um switch conectado na raiz. Tá vendo? Exatamente pelo papel que ele desempenha. Então, por enquanto, vamos deixar só assim. Então, nós temos 2 papéis. Um switch pode ter 2 papéis, 2 funções no spanning tree. Ou ele é raiz, ou ele é não raiz. Beleza. Vamos em frente. A outra coisa agora aqui, Júlio, eu vou querer tua ajuda, para não ficar só em cima do Luciano. É port role. Uma tradução simples significaria o quê? O comportamento da porta, né? É o papel, dentro do spanning tree, o papel que a porta, a interface lá do switch, desempenha dentro do spanning tree. E quais são esses papéis? Ou a porta ela é root, ou ela é designated, ou ela é non-designated. Designated. Certo? Então, o que significa isso? Ou uma porta é raiz, ou uma porta é designada, ou uma porta é não designada. Qual a diferença entre elas? O que seria uma porta raiz? Júlio, eu preciso de você. A porta raiz é aquela porta do switch não root e faz conexão com o switch root. Aquela que tem o menor custo para chegar até o switch raiz. Bom, para poder ajudar vocês, eu vou dar. Meu objetivo aqui é ajudar, deixar a coisa mais fácil, não foi esse meu compromisso com vocês? Eu vou dizer que uma porta. Vocês têm a opção de ir pelo livro ou ir por mim. Então, assim, indo por mim aqui, o que eu vou dizer, o meu conceito é uma porta raiz, e esse conceito que eu estou dando é para poder ajudar vocês a entenderem sem fazer confusão, né? Com a quantidade enorme de conceitos que tem aí, de detalhes. Uma porta raiz é aquela porta, Júlio, que manda ou recebe tráfego do switch raiz. Ou melhor, desculpa. A porta raiz é a porta do switch não raiz que manda ou recebe tráfego do switch raiz. Ok. Vou falar de novo. O que é uma porta raiz? A porta raiz é a porta de um switch não raiz
que manda tráfego para ou recebe tráfego do switch raiz. Ok? Ok. Então, se eu voltar com a minha brincadeirazinha lá, meu desenhozinho, vamos botar aqui e eu estou começando... Vamos começar a brincar só, pegar 3 switches, para não pegar muito aí, para não ficar complicado. Depois a gente vai complicando, depois que entender o básico. Mas o básico vamos considerar assim. Então, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, não foi o que eu comentei agora há pouco? Daquele cenário lá? Uhum. Bom, por um motivo qualquer, por enquanto, só porque eu quero, só porque eu tenho... Só porque eu sou professor, então por enquanto é porque eu quero, certo? Porque eu quero, esse switch aqui vai ser o switch raiz. E eu estou falando agora não sobre o papel do switch, Júlio. Eu estou falando sobre o quê? Papel da porta. Da porta. Então, eu estou dizendo o seguinte. Qual é a função, o papel de uma porta? Uma porta é uma porta raiz quando? Uma porta raiz é a porta do que eu falei, Júlio? É a porta do switch não root. Então, eu estou falando desses caras aqui. Correto. E aí, vamos pegar esse aqui por enquanto, por exemplo. Esse é um switch não root. Só que esse switch tem 2 portas. Tem essa porta de cima e tem essa porta de baixo, não é assim? Sim. Eu estou dizendo que porta raiz é aquela porta de um switch não raiz que manda tráfego para ou recebe tráfego do switch raiz. Que porta é essa? A porta de cima. Você concorda, meu caro Luciano? Poderia ser as duas, né? Porque ambas as duas podem mandar e podem receber, mas a com menor custo seria a primeira. Não, peraí. Ninguém falou de custo até agora. Eu estou falando exatamente do conceito do que é uma porta raiz. Então, na verdade, sim, eu concordo com você, e é assim que acontece mesmo, que a porta raiz pode ser tanto esta aqui, de cima, como essa aqui de baixo. Uhum. Entendeu, meu caro Júlio? Por quê? Porque, vamos ver, por essa porta aqui de baixo, eu não posso mandar tráfego para o switch raiz, eu vou mandar para esse switch que encaminha para a raiz? Pode. E por essa portinha aqui de baixo também, eu não posso receber tráfego do switch raiz? Pode. O switch raiz manda para esse cara, que por sua vez vai mandar e vai chegar aqui, não vai? Sim. Em nenhum momento eu disse que a porta raiz é aquela porta que manda ou recebe tráfego estando diretamente conectada no switch raiz. Eu falei isso? Não. Eu falei que porta raiz é a porta de um switch não root. Não root, beleza? Que eu mando o tráfego para o switch raiz ou recebo o tráfego do switch raiz. E nesse caso pode ser tanto essa como essa. Faz sentido? Faz sentido. Isso é o conceito de porta raiz. Lembra que eu comentei com vocês que eu não estou explicando como funciona o spanning tree. Eu vou explicar. Eu primeiro estou dando o que para vocês? Conceito. Os conceitos que são fundamentais para que a gente possa entender, porque quando eu falar sobre como funciona o spanning tree, o algoritmo, eu vou usar todos os conceitos. Switch raiz, porta designada. Se eu não entender isso primeiro, eu não consigo depois entender o quê? O funcionamento. Entendeu? E esse é o problema de todo livro, esse é o problema de quase todo mundo que quer explicar isso. Porque ele já vai explicar o algoritmo sem dar os conceitos primeiro. Aí o cara fica com a cabeça louca, entendeu? Então vamos lá. Vamos continuar agora. Agora deixa eu pegar meu amigo Luciano. Luciano, o que é uma porta designada? Uma porta designada é uma porta de um switch. Porta designada é uma porta que poderá assumir o papel de uma porta raiz quando a porta raiz falhar. Portanto, o termo designado. Ela é designada a se tornar uma porta raiz. Ela é uma candidata. É uma candidata, pronto. Certo? Então, designada é candidata. Ou seja, é uma porta que poderá se tornar uma porta raiz quando a porta raiz falhar. Uhum. Então, por exemplo, se essa portinha aqui for a porta raiz, como vocês comentaram agora há pouco, essa porta aqui vai ser o que, então? Designada. Deixa eu botar uma coisa aqui que já devia ter botado antes. Vamos chamar isso aqui de... Vamos chamar isso aqui de Fast 1 e vamos chamar isso aqui de Fast 2, para ficar mais fácil, né? Do que falar porta de cima e porta de baixo. Então, se eu falar que a porta Fast 1 é a raiz, a porta Fast 2 vai ser o quê?
Uma designada. Por quê? Porque se por um acaso esse link morrer, o que vai acontecer, meu caro Júlio? O tráfego vai passar pela festa 2. É a partir da Fast 2 que eu vou mandar tráfego para a raiz e receber tráfego da raiz, não é isso? Correto. Então, por conta disso, ela vai se tornar uma porta raiz. Faz sentido? Sim. Júlio? Luciano? Sim. Faz sim, claro. Beleza. E o que é uma porta não designada? Uma porta não designada é exatamente a porta que se encontrou o ponto de possibilidade de loop. Uhum. É exatamente a porta que está conectada numa outra porta que a gente percebeu que é o ponto de loop. Normalmente, é quando eu tenho uma porta designada ligada a uma porta designada. Quando eu tenho uma porta designada ligada a uma porta designada, eu achei o ponto de loop da rede. Uhum. Por exemplo, esse cara aqui é um switch o quê? Raiz. Raiz. Se ele é um switch raiz, eu vou dizer que as duas portas dele vão ser portas... Perdão, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Peraí, só uma desculpa. Pronto. Aqui, ó. Tanto essa porta aqui, como essa outra porta aqui, vão ser portas do quê? Designada. Designadas. Que, por sua vez, só porque eu quero inicialmente, tá? Só porque eu quero. Depois a gente vai ver o porquê. Estaria ligada nessa porta aqui, que eu disse que seria uma porta o quê, por exemplo? Porta raiz. Raiz. Então, eu sempre vou ter uma porta designada ligada numa porta raiz. Eu vou ter aqui uma porta designada ligado aqui também numa porta o quê? Raiz. Raiz. Se essa porta aqui é raiz, essa porta Fast 2 é o quê, então? É designada. Se essa porta aqui é raiz, essa... perdão. Eu arrastei em vez de copiar. Pronto. Se essa porta aqui é raiz, essa outra porta aqui de baixo vai ser o quê, então? Designada. Designada. Quando eu tiver uma porta designada conectada na porta designada, aqui eu tenho a possibilidade de ter loop na rede. Acabei de achar o ponto de loop da rede. O que eu tenho que fazer? Abrir. Abrir. Só que poderia abrir assim, mas também poderia abrir assim, concorda? Uhum. Como é que eu vou abrir? Ou seja, qual dessas duas portas vai virar? Uma delas tem que virar o quê? Não designada. Não designada. E é exatamente essa porta não designada que vai ficar aberta. Agora, qual das duas vai ser a designada? Quando eu tiver isso, qual das duas vai ser não designada? Então a gente vai ver daqui a pouco. Mas a ideia, e aí o que acontece? Quando eu faço aqui, eu acabei de montar a minha spanning tree, entendeu? Então eu tenho uma possibilidade aí de usar os links redundantes sem que tenha loop. Mas eu ainda não entrei na discussão de como é que funciona o spanning tree. Eu só estou dando os conceitos. Então eu acabei de aprender o quê? O que é uma porta raiz, o que é uma porta designada e o que é uma porta não designada. E aí meu amigo Luciano vai me dizer, qual é o conceito de porta raiz, Luciano? A porta raiz é aquela porta que faz uma comunicação com o nó raiz, que recebe e envia informações, né, quadros para o nó raiz. Para o switch raiz. Eu vou ser chato, porque eu estou fazendo o papel do professor aqui, certo? Vocês podem entender do jeito que vocês quiserem, memorizar do jeito que vocês quiserem, mas eu vou fazer questão de sempre dar o conceito que, para mim, é o que facilita na minha cabeça e que não me dá a possibilidade de eu ter dúvida depois. Então, o conceito de porta-raiz é a porta de um switch não raiz que manda tráfego para o switch raiz ou recebe tráfego do switch raiz. Esse é o conceito que eu gostaria que vocês botassem na cabeça, porque tenho certeza que isso não só facilita, como isso vai fazer com que vocês não evitem depois problemas de confusão com outras coisas que acontecem no spanning tree. Ok? Ok. Então, repetindo mais uma vez, conceito de porta-raiz é a porta de um switch não raiz que vai mandar tráfego para a raiz ou receber tráfego da raiz. Conceito de porta designada, meu caro Júlio. É uma porta candidata a se tornar uma porta raiz. Quando a porta raiz já é falhar. E uma porta não designada. É uma porta que vai ficar em stand-by no processo. Que vai ficar não operacional, vai ficar em stand-by, exatamente. Que vai ficar bloqueando o tráfego dos dados para evitar que haja loop. Ok? Ok. Beleza. Aí agora vem a outra coisa, que o pessoal faz muita confusão. O pessoal faz muita confusão de papel da porta com status da porta, o estado da porta, que é o status da porta. E aí eu posso ter 5 estados. Quais são os 5 estados? Eu tenho
o blocking, eu tenho o listening, eu tenho o learning, eu tenho o forwarding, e eu tenho um último aqui. Espera aí que eu vou ter que diminuir um pouco o tamanho da letra aqui. Dá para ler ainda assim ou está muito, muito pequeno? Por favor, senhores. Está dando para ler. Não, dá sim, Dá pra tranquilo. ler? Eu vou precisar usar mais espaço daqui a pouco. E eu tenho um último aqui, que é o modo disable. Certo? Então, vamos lá. Estado da porta, status da porta, estado, tá? O estado da porta é em como ela está de acordo com a função que ela desempenha. Por exemplo, não preciso ir muito longe. Júlio, se eu te perguntar, uma porta não designada, eu gostaria, uma porta que ocupa o papel de não designada, eu gostaria que ela tivesse em que estado? Blocking. Blocking. Por que blocking? Porque faz todo sentido. Se ela está não designada, então ela está em estado blocking. O que é blocking? O estado dela significa que tudo que ela recebe de dados de usuário, ela bloqueia. Ela não deixa passar. Faz sentido? Faz sentido. Uma porta root, meu caro Luciano, deveria estar em que estado? Forwarding. Forward. Se a porta é raiz, ela deve estar encaminhando tráfego e encaminhando aí exatamente encaminhando tráfego de dados de usuário. Né? Qualquer tráfego de dados de usuário que eu receber, eu vou estar analisando e vou receber e vou passar para frente. Do mesmo jeito que eu gostaria que uma porta designada também tivesse em que estado? Forwarding. Forward também. Porque se a porta designada aqui não estiver em forward, eu não vou mandar dados para esses outros tipos aqui, concorda da rede? Ok, senhores? Bem isso. Ok. Faz sentido ou não? Faz sentido. Então, eu vou botar até de verde aqui para chamar atenção, né? Que o que eu quero aqui é isso, né? Então, o blocking está bloqueando o tráfego, não deixa passar tráfego, e o forward deixa passar tráfego, encaminha tráfego. E o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui dois estados, que eu vou botar aqui de amarelo, mas eu não sei se vai ficar bom amarelo aqui. Didaticamente, seria legal botar amarelo. Não sei se vai ficar bom amarelo aqui. Deixa eu ver. Botar um quase amarelo. Dá para ver assim, desse jeito? Tá muito Dá para claro. ver. Pronto. E aí, então, o que acontece? Esses estados aqui são estados transitórios. Uma porta, para entrar em estado de quê? Encaminhamento, ela começa em estado de bloqueando. Toda porta começa em estado de bloqueando. E depois ela assume o estado de quê? De encaminhando. Só que para poder chegar nesse estado, ela primeiro passa por listening, que é começar a ouvir o que está trafegando naquela porta. Depois ela começa o quê? Aprender. Aprender o quê? É uma porta de um switch Ethernet. Então ela vai estar aprendendo o quê nesse caso? O que vocês acham? Vai estar aprendendo o papel que ela... Não, aprendendo endereço MAC. Porque para uma porta poder encaminhar, uma porta de um switch para poder encaminhar, ela tem que aprender quais endereços MAC estão em cada porta para poder comutar de uma porta para outra, não é assim? Ah, certo, certo. Tá? Então, o listening é sair do modo de bloqueio para começar, então, a ouvir no sentido de começar a interpretar os quadros. Interpretando os quadros, eu vou começar a ver o cabeçalho. Vendo o cabeçalho, daqui a pouco eu vou começar a fazer o quê? A aprender qual é o endereço MAC do MAC de origem que está naquela porta, vem botar na tabela MAC, não é assim? Não é baseado no MAC de origem que eu monto e mantenho a tabela MAC funcionando? Depois que eu souber, então, quais endereços MAC eu tenho na minha porta, o que eu faço? Posso encaminhar. Eu posso encaminhar. Está vendo que são coisas diferentes? O papel da porta não é o status da porta. Agora, é claro que existe uma correlação entre as duas, né? Porque eu gostaria que uma porta que desempenha certo papel, ela esteja em um determinado estado, não é assim? Pergunta. Júlio, quando eu ligo um switch, assim que eu ligo o switch e elas estão inicialmente conectadas, isso aqui aconteceria. Certo? Uma porta designada, ela inicialmente assume qual estado? O estado de encaminhamento ou o estado de bloqueando? De encaminhando ou de bloqueando? De bloqueando. Por quê? Por uma questão de segurança.
Ou seja, assim que você liga o switch, e o switch está com o spanning tree ativo, o que ele faz? Primeiro que todas as portas de um switch começam em que estado? Ou em que papel? As portas? Todas as portas do switch, elas começam no papel de porta designada. Ela se acha uma porta designada. Aí depois ela vai aprender e vai ver, opa, eu não sou porta designada. Na verdade, eu sou o que nesse caso aqui? Porta root, porta não designada. Eu sou uma porta root, eu sou uma porta root. Ok? Ok. Só que acontece, durante todo esse processo, enquanto eles estão fazendo isso, todas essas portas aqui, todas elas inicialmente, elas vão estar como designada, porém vão estar em que estado? Blocking. Depois que ela descobre quem é a porta root, quem é a porta designada, e aí viu que tem uma porta designada ligada em outra porta designada, portanto uma das duas tem que ser o quê? Não designada. E aí uma acaba assumindo o papel de não designada, só aí é que essa porta e essa porta vai deixar o modo bloqueando para entrar no modo encaminhando. E a partir daí, então, é que o circuito se torna operacional. Exatamente. Mas por que ela começa com bloqueando? Porque é uma questão de você assegurar. Porque quando você liga o switch, você não sabe quem está ligado em quem. Ele está aprendendo ainda. Então, o que ele faz primeiro para assegurar que vai ter loop? Bloqueia tudo. Para não deixar ter loop. Porque lembra que o loop, quando acontece, para matar ele, é só pegando equipamento. Então, o que eu vou fazer? Não vou deixar acontecer. Bloqueia tudo. Começo a aprender. Depois que eu aprendi quem é quem, o que eu vou fazer então agora? Já sei quais as portas que podem ter tráfego. Então, as portas que podem ter tráfego vão deixar de ser o quê? Vão assumir outros papéis e vão deixar o estado de bloqueando e vão passar para o estado de quê? De encaminhamento. Só que para isso tem que ter uns estados transitórios no meio do caminho. E aí é por isso que eu conto, né, para os meus alunos, aqui um dos momentos que eu desminto para eles, eu tiro uma mentira que eu contei para eles. Eu conto algumas mentiras para meus alunos em nome da didática. Logo que começa o curso, o cara vem me perguntar assim, Gerson, por que eu estou usando o switch e quando eu pego um cabo de rede e ligo da minha máquina, eu ligo no switch, eu vejo que o switch ele leva um tempão numa corzinha laranja. E depois que ela fica verde, só quando ela fica verde é que ela está ativa, ela é operacional. Por que leva tanto tempo assim? Aí eu conto uma mentira. No início do curso eu conto uma mentira. Eu digo, olha, isso acontece porque está negociando se é full duplex, half duplex, se é 10, se é 10, se é 1000, se é gigabit e tal. E esse tempo de negociação faz com que então, a porta fique desse jeito para depois ela começar a funcionar. Diferente do hub, né? O hub você liga ela, o que acontece? Automaticamente ela já começa a encaminhar quadro, não é assim? É. Bom, aí eu conto, eu estava mentindo para vocês. Agora é hora de explicar o porquê da minha mentira e se entender o que acontece. O que acontece é que, na prática, esse estado transitório aqui, aliás, não é isso que eu queria, não. Eu queria uma outra aqui, cadê? Eu queria isso aqui. Cadê, Gerson? Eu quero esse aqui. Pronto, achei. Esse estado transitório daqui para cá, certo? Leva exatos. Esse tempo todo que acontece aí, na verdade, é o spanning tree que está em ação, tá? E esses que, na verdade, pode contar lá que são 30 segundos, na verdade, são 15 segundos que leva do estado transitório, segundo é aspa dupla, né? Então, são 15 segundos que você leva desse estado transitório para esse estado transitório, e depois, mais 15 segundos desse estado transitório para esse. Ixi. Peraí que deu errado aqui. Pronto. Então, isso leva exatamente 30 segundos. Que, inclusive, é fácil de demonstrar aqui para a gente. Tá vendo aí o switch? Sim. Vou pegar aqui uma máquina. Vou ligar aqui a máquina do switch na porta aqui, da máquina na porta do switch. Quando chegar aí
Vou chegar em 40 segundos. Tá vendo o reloginho lá embaixo? Tá vendo que tem um relógio aqui? Pessoal? Aham. Sim. Você vê que tem um reloginho aqui, ó. Quando chegar lá em 6 minutos, eu vou ligar. 54, 55. Quando ele chegar lá e zerar, né? Pronto. Liguei. Olha lá. Que cor tá aqui? É laranja. Laranja. Então significa que enquanto eu tentar te mandar tráfego aqui, enquanto tiver laranja, não passa tráfego aqui da máquina para o switch de jeito nenhum. E vocês vão ver que essa portinha aqui vai ficar verde. Olha aqui para o relógio. Quando aqui ficar em 30 segundos. Quando chegar em 30 segundos aqui, isso aqui vai ficar verde. O que, que é isso? É exatamente o spanning tree tentando trocar BPDU por essa porta com o cara que está do outro lado. E nesse caso aqui, como não tem troca, tem ausência, ele vai perceber, então, olha lá, deu 30 segundos, olha o que aconteceu. Uhum. Ficou verde. Agora, então, eu posso ter tráfego de dados. Isso é exatamente o spanning tree em ação. Uhum. Tá claro ou não? Sim. Ô, Gerson, Porque- nesse caso aí, que está sendo ligado com o host, ele não poderia já identificar que não tem nada a ver? Então, é o que ele está fazendo. Então, ele identifica isso. Só que ele tem que ter certeza que isso aqui não é um outro switch. Isso aqui é uma máquina. Como que ele tem certeza disso? Ele manda BPDU e ele fica aguardando o BPDU. Se chegar BPDU, o que significa? Isso aqui é um switch. Se não chegar, o que significa? Isso aqui é uma É um máquina. host. Então, como não tem, passa um tempo e não tem nada, então ele não recebeu o BPDU dentro do prazo que ele está aguardando aí, de troca do BPDU, ele tem certeza, então, que isso aqui não é uma outra máquina, não é outro switch, portanto, não tem possibilidade de ter loop, isso é uma máquina, então aí ele vai liberar esse cara aqui para poder fazer o quê? Poder encaminhar tráfego. Só que essa porta, quando eu liguei, o que aconteceu? Do mesmo jeito, essa portinha, que porta é essa aqui no switch? Não, pode designada. Então, é a porta fast 1. Essa porta fast 1, ela, assim que eu liguei, assumiu o papel de quê? De designada, mas assumiu o estado de quê? Block. De blocking. Depois que passou o tempo, ele percebeu que não é, então ele falou, bom, essa porta é uma porta que vai continuar designada, mas ela tem que virar o que agora? Encaminhamento. E aí, então, ela transiciona entre esses estados aqui transitórios, e isso leva 30 segundos. É o tempo que leva para essa porta aqui poder, então, virar uma porta, e aí ela poder encaminhar. E se, já adiantando aqui um pouquinho, eu queria mostrar isso já, mas deixa eu mostrar logo aqui, ó, show spanning tree. Ele vai me dizer, ó, a porta 1, inclusive é por isso que estou usando tudo em inglês, ó. A interface, que é a porta 1, está com que papel? Designada. Designada. E nesse caso está com que estado? Que status? Forward. 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 Tá? Só que se eu vier aqui agora e fizer isso aqui, ó. Vou apagar ela. Vou ligar de novo. Certo? Liguei novamente. E rapidamente voltar aqui e der o comando, olha o que acontece agora. Tá em listening. E se eu der de novamente mais um pouquinho, ela continua em listening. Espera aí, daqui a pouco vai aparecer. Foi mais um pouco, acho que agora foi mais um pouco. Olha lá. Learning. Uhum. Tá? Inclusive, é por isso que eu estou botando tudo em inglês, tá vendo? Porque vocês vão usar, e é por isso que eu sempre os alunos também botam em inglês, eles vão usar tudo, eles vão ver as coisas em inglês. Então é importante que eles já entendam os termos em inglês, entendeu? Claro, entende em português o que significa, mas já associe com a terminologia que ele vai usar na prática lá, que vai ser tudo em inglês. É por isso que eu estou escrevendo já tudo aqui em inglês também. Tá claro ou não? Ah, sim. Sim, ficou claro. Tá? Bom, eu já expliquei como é que funciona o spanning tree aí? Não. Não, eu só dei os conceitos. Agora eu vou começar a explicar para vocês, tá? Como é que funciona o spanning tree. Só que olha quanta coisa a gente já entendeu sobre o conceito. Então, agora entender como funciona o spanning tree, já com esses conceitos mais claros na cabeça, vai ficar mais fácil eu entender, então, como é que o spanning tree funciona, como é que se dá o funcionamento dele. Beleza? Ok. Então vamos em frente. O Wellington levantou a mão, deixa eu ver aqui. Fala, Wellington, estou te ouvindo. Mestre, haverá alguma situação em que o mesmo switch root tenha mais de uma conexão com o switch não root, de uma designada para uma porta root? Dois links entre cada um? Espera aí.
está dizendo isso aqui? Perfeito. Sim, por que não? Haverá várias situações disso. O protocolo prevê essa possibilidade e vai trabalhar dentro disso também, a gente vai ver mais para frente. Não, o protocolo não é que ele prevê essa possibilidade. O protocolo vai se comportar exatamente do mesmo jeito sempre. Certo? É que tá. O protocolo foi feito, construído, Wellington, sem imaginar, sem saber exatamente como você vai ligar o equipamento com o outro e quantas vezes, entendeu? Uhum. Então, eu estou te respondendo, eu não vou te explicar como é que a gente vai lidar com essa situação específica aqui. Eu vou te explicar como é que a gente lida em qualquer situação, inclusive nessa. O que eu explicar para você vale para qualquer situação, inclusive para essa aqui também. Perfeito. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. A gente vai ver o comportamento do protocolo Spanning Tree como um todo. E esse como um todo, de maneira geral, vale para qualquer situação. Inclusive nessa, porque o Spanning Tree não sabe. Ele não tem, assim, o algoritmo dele é único, é genérico. Ele não tem um comportamento de acordo com cada tipo de conexão diferente que você fizer entre os switches ou na conexão entre os switches, entendeu? Entendi. Obrigado. Porque aí seria prever uma possibilidade inúmera, imensa, né, de possibilidades, entendeu? Sim. Obrigado. Tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui, então. Então, agora a gente vai... Peraí, que sumiu aqui. Cadê? O Sandro também está com a mão levantada. Oi, Sandro, pode falar, estou te ouvindo. Boa noite, professor. O STP, ele funciona só em modo bridge ou ele é ativo por padrão no switch? Ele já vem ativado? Ele já vem ativado por padrão em todo switch que o implementa. Tá bom, obrigado. Se o switch dá suporte a Spanning Tree, né, ele já vem ativo por padrão. Até porque, imagina, o Spanning Tree é para poder prevenir que haja loop, né? Então, ele já vem ativo por padrão, por quê? Porque independente de como você conectar, certo ou errado, conhecendo ou não conhecendo, o fato de já estar... O equipamento implementa aquilo, né? O fato de ele já vir ativo por padrão vai prevenir que você, numa situação errônea ou equivocada, tenha um problema causado da loop, entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Tranquilo. Bom, então vamos lá. Então agora eu vou começar a falar sobre como é que se dá mesmo o processo de funcionamento do Spanning Tree. Então vamos lá. O processo de, vamos chamar aqui de STP algorithm, vamos chamar de steps, ok? Então, quais são os passos do algoritmo do Spanning Tree, certo? Bom, o algoritmo do Spanning Tree tem 3 passos. Quais são os 3 passos? Primeiro passo, para que eu possa montar, então, uma árvore, né, um Spanning Tree, o primeiro passo seria o quê? O que vocês acham? Identificar o raiz. Pronto. Então, a gente vai chamar de root election, ou seja, é definir quem é o switch raiz. Por quê? Toda árvore começa na raiz. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, obrigatoriamente, é quem é o switch raiz, concorda? Concordo. Automaticamente, elegendo um switch raiz, todos os demais switches não são raiz. Segundo passo, já que eu defini, então, quem é o switch raiz, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que... Aliás, espera aí. Switch root election. A outra coisa que agora vai ser as Portas raízes. Portas raízes. Agora eu tenho que eleger quem são as portas raízes. Por quê? Porque lembre-se que eu tenho que ter uma porta raiz em cada switch não raiz. Não é assim? Uhum. Ok. Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo é exatamente definir o que agora? Quem são as portas designadas e as não designadas. Ok? Uhum. Então, para que eu possa ter o funcionamento do Spanning Tree, eu vou ter, então, esses três passos aí que a gente acabou de comentar, tá? Então, isso em que situação, Wellington? Em toda e qualquer situação. Não importa quantos switches tem na minha rede, nem como, não importa de que maneira estão conectados, tá?
Então, para qualquer situação, o spanning tree sempre vai se comportar desse mesmo jeito, tá? Então, qual é a lógica? Qual é o algoritmo? Primeira coisa, defina quem é o switch raiz. Depois, se eu sei quem é o switch raiz, eu sei quem são todos os demais switches não raiz. Nesses switches não raiz, eu vou escolher quem é a porta raiz. Qual é o papel de uma porta raiz, Júlio? Porta raiz é aquela porta de um switch não raiz que manda e recebe informações para o switch raiz. Ou seja, veja se faz sentido, então, isso. Nesse caso, então, Luciano, eu tenho que ter, todo switch não raiz tem que ter uma porta, que é a porta que se comunica com a raiz, concorda? Sim. A porta que se comunica com a raiz é exatamente a porta que manda tráfego para a raiz ou recebe tráfego da raiz. Ok? Correto. Bom, já que eu fiz... E quantas portas tem que ter? Uma só. Eu só tenho uma porta raiz, que é a porta que se comunica com o switch raiz. Todas as demais portas do meu switch vão ser o quê, então? Designadas. Vão ser portas designadas ou portas Ou não designadas. As não É. designadas são exatamente as portas designadas que estão ligadas com uma outra porta designada no outro switch. Porque o ideal é que eu sempre tenha uma porta designada conectada aonde? Como root, como raiz. Uma designada numa raiz. Toda conexão tem que ser assim. Quando tiver uma designada, ligada aonde? Uma não Uma designada. outra designada, eu achei o ponto de, vamos chamar assim, já que eu estou usando o termo árvore, de poda. Eu vou podar a árvore. Ou seja, podar é onde eu vou deixar o circuito aberto, né? Eu vou ter que abrir ali para deixar ela podada, ou seja, expandida, né? Expanded, né? Nesse caso aí, é de expanded. Ok? Correto. Faz sentido? Sim, tá Tem sentido. lógica isso? Bom, Claro. então, já que tem lógica e faz sentido, qual é o próximo passo agora? Então, o próximo passo agora é entender o seguinte. Tá bom, Gerson. Agora a pergunta é como? Como é que é feita a eleição do switch? Bom, aí eu esqueci de dar um outro conceito. Foi mal. Me desculpem. Eu devia ter falado antes aqui. Eu ainda tenho que falar de um outro conceito, que é o conceito de uma coisa chamada de BID. Ou Bridge Identifier, ou identificador de uma bridge, certo? Então, para não usar o termo Bridge Identifier, identificador de bridge, a gente vai usar simplesmente o termo BID, e é assim que aparece para a gente lá dentro do protocolo. Então, o que é o BID? O BID, ele é um identificador, né? Deixa eu botar assim. Bridge Identifier, deixa assim entre parênteses, né? Para chamar a atenção do que significa. E aí eu vou botar aqui em negrito, né? Chama atenção que BID é isso aqui, vem disso. Tá? Então, o identificador de bridge, o que ele é? O nome diz, é um identificador de bridge. Né? Na minha árvore, cada switch aqui tem que ter um identificador único, que identifica ele dentro da árvore. Mas sim, Gerson, se é switch, por que o termo bridge? É porque quando foi criado pela Radia Primum a solução do Spanning Tree, naquela época a gente não tinha switch, a gente tinha bridge. Né? A bridge é uma evolução do switch. Até que tem livros que até hoje chamam o switch de bridge multiportas. Assim? Vocês já viram, já mais livros mais antigos aí, ainda chamam o switch de bridge multiporta. Então, a bridge multiporta é um switch. Tá? Então, como vem dessa evolução, vem também se manter aí o termo bridge. Né? Mas quando a gente falar de bridge, eu estou falando de switch. Na cabeça de vocês, substitua bridge por switch. Tá? Então, bridge é um identificador do switch. Ok? Ok. Então, esse identificador do switch, ele é um campo que vai estar lá, usado pelo Spanning Tree, que vai estar lá no cabeçalho, né, do pacote, na verdade vai estar no cabeçalho de quem? Da BPDU. Da BPDU, certo? Que vai servir para identificar cada switch na minha rede. E esse campo, ele é composto por duas grandes partes. Quais são as duas grandes partes? Eu vou botar aqui, ó, uma parte mais uma outra parte. Quem é a primeira parte? A primeira parte, a gente vai ver, e na verdade esse cara aqui, ele é um campo de que tem, ele tem 2 bytes, tá? Eu vou até botar aqui, ó. Ele tem 2 bytes. Se são 2 bytes, dá quantos bits? 8. Aliás, perdão, 2 bytes não, ele vai ter,
64 bits, né? 6 Vai ter 8 bytes. Ele vai ter 6 bytes. Não, desculpa, ele vai ter 8 bytes. 8 bytes. Isso, vai ter 8 bytes. Serão 8 bytes, tá? Por que esses 8 bytes? Esses 8 bytes são, na verdade, ele vai ter inicialmente aqui 4 bits, certo? 4 bits, mais, na verdade, ele vai ter aqui, na verdade, 16 bits aqui, e vai ter aqui 48 bits, certo? Quem são esses 48 bits? Esses 48 bits aqui é o MAC address. Tá joia? Uhum. O endereço MAC tem 48 bits, não é isso? Tem. Tá? E quem são esses 16 bits aqui? Na verdade, e aí somando 16 mais 48 dá quanto? 64. 64, né? E 8 vezes 8 dá 64, tá? Então, só que esses 16 bits aqui, meu caro Júlio, na verdade, são 16 bits usados para identificar duas coisas, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho primeiro um identificador aí de uma coisa que vai ser a prioridade da bridge, certo? E eu tenho uma outra coisa que é o que a gente chama, vou aumentar aqui que está pequeno. A outra coisa aqui vai ser a identificação da VLAN. E aí, o que eu tenho? Eu tenho, na verdade, aqui 4 bits para identificação da prioridade da bridge, mais 12 bits, a gente já sabia disso, lembra? A gente sempre usa 12 bits para identificar as VLANs, que dão 4.096 VLANs, assim? Sim. Gerson, mas Oi. naquela época existia já conceito de VLAN, tudo isso? Não, isso aqui não significa que a BID não foi criada desse jeito lá pela Radio Pimo na década de 80. Ah, tá. Isso é o que a gente usa hoje, né? Então, assim, foi evoluindo e isso é o que a gente tem hoje, tá? Então, ok. o que acontece é que a gente vai ter isso aqui. Então, o que significa logo de cara? E aí entra a pergunta, que eu não sei quem foi que fez no início da aula, acho que foi o próprio Wellington, que eu comentei. Acho que foi o Wellington, que ele falou do balanceamento de carga, que é o seguinte. Na prática, senhores, isso aqui são switches. Se são switches, eu posso ter 10 VLANs aqui, 10 VLANs aqui, 10 VLANs aqui, não posso? Pode. Porque o switch é físico e as VLANs é uma coisa virtual dentro dele aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, na prática, eu posso perfeitamente ter, se eu tenho aqui 10 VLANs, eu vou ter 10 árvores aqui dentro. Eu vou ter uma árvore de spanning tree para cada VLAN. Então, o que significa? Significa que, para VLAN 1, pode ser que esse cara seja o quê? O raiz, e esses dois caras sejam não raiz. Mas para VLAN 2, vou botar aqui, ó. Um segundo. VLAN 1. VLAN 1 é verde, não é isso que eu estou chamando aí? Só que eu vou chamar agora aqui de VLAN 2. A VLAN 2 eu vou botar aqui de roxo. Pronto, para chamar bem a atenção aí. Ok? Ok. Pode ser que para VLAN 2, esse cara seja raiz. E pode ser que eu ainda tenha uma VLAN, eu falei que tem 10, pode ser que ainda tenha uma VLAN 3 aqui, não é isso? Uhum. E aí eu vou chamar a VLAN 3 aqui, vou botar a VLAN 3 aqui de vermelho. Pode ser então que para a VLAN 3, este cara aqui seja a raiz. Então o que significa? Significa que nessa situação aqui, deixa eu até abrir aqui o áudio do Wellington, que foi a pessoa que tinha me perguntado. Wellington, essa hora está aberta. Está me ouvindo, Wellington? Sim, estou lhe ouvindo. Se eu considerar, então, essa situação, o que significa? Esse cara é a raiz da VLAN 3, não é? Sim. Eu vou ramificar daqui para cá, esse cara e esse cara, então, vai estar ligado. Possivelmente, quem vai ficar aberto vai ser esse cara aqui, não é assim? Exato. Só que, como esse cara aqui é a raiz da VLAN 1, para a VLAN 1, esse link aqui está ativo, e o que vai ficar aberto vai ser esse aqui. Concorda?
Sim, o controle vai estar todo isolado dentro de cada VLAN. E nesse caso aqui, esse cara então vai ser a raiz da VLAN 2, portanto, esse cara aqui vai estar aberto assim, concorda? Sim. Então, na prática, o que acontece? Esse cara aqui vai estar sendo... Esse link vai estar sendo utilizado ou não? Depende da VLAN. Para a VLAN 1 e para a VLAN 2, ele vai estar sendo utilizado. Mas para a VLAN 3, ele vai estar bloqueando, entendeu? Muito interessante. Então, na prática, o que significa? Na prática, significa o seguinte. Na prática, significa que para a VLAN 1, eu teria isso aqui. Eu teria isso aqui. Tá? Já para a VLAN 2, para a VLAN 2 ficaria como? Entre a VLAN 3 e a VLAN 1, ele ficaria aberto. Eu teria assim. Deixa eu pintar aqui para ficar bonitinho. Ah! Não está me ajudando. Vou por aqui. Isso aqui estaria assim. E isso aqui estaria assim. Então, o que acontece? Na prática, esse link aqui, ele está funcionando ou está ativo? Depende. Para a VLAN 1 está ativo, mas para a VLAN 3 não, tá vendo? Então, Sim. significa que eu tenho uma árvore diferente, para cada VLAN. Então, com isso que acontece? Eu estaria fazendo com que esse link aqui ficasse parado, sem utilizar, como você falou, Wellington? De jeito nenhum. Esse link está parado para quem? Ele está parado para a VLAN 3. Mas para a VLAN 1 e para a VLAN 2, ele está ativo e funcionando, tá vendo? Tudo Então, no contexto da VLAN. Você não teria subutilização de recurso nenhum. Faz sentido? Muito sentido. Só que tem um detalhe. Você concorda que se eu apagar isso aqui, eu estou querendo deixar didático para vocês, mas se eu apagar isso aqui e deixar desse jeito, é confuso ou é simples de pensar e imaginar na cabeça que foi a árvore? Bom, é possível. Eu acho que... Entenda, a minha pergunta é simples. É para você. A minha pergunta aqui para qualquer um dos três, o Wellington, Júlio ou Luciano. Enxergar qual é a árvore que está montada aqui, ou seja, qual é o link que está aberto, que está fechado, considerando esse contexto aqui. É simples ou complexo? É simples. É simples. Bom, na cabeça de vocês. Na minha não é complexo, e na cabeça de todos os meus alunos é super complexo. Tá? Porque na maior parte dos casos, os cenários não são assim. Os cenários que a gente utiliza... Justamente. Tá? Aqui é um cenário pequeno. Não, mas mesmo no cenário pequeno, tá bom, tá bom. Vocês são craque, eu sei, mas vou fazer o seguinte, ó. Ai, agora deu medo. Não, agora complicou. Tá bom? Na prática é assim que funciona. Na prática não tem corzinha para simplificar. Então, assim, exatamente porque não é simples, o que a gente faz? A estratégia é, no nível CCNA, a gente sabe que isso aqui, que eu acabei de explicar para vocês, é possível, mas a gente ignora isso. Tá? Eu nem comecei a falar ainda do SpanNtree, vou começar agora. Mas tem tanta informação, tem tanto detalhe, que para o cara poder primeiro entender como funciona o SpanNtree, para depois ele poder entender que eu posso ter uma SpanNtree, uma árvore, por VLAN, para cada VLAN, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu sempre vou considerar que na minha topologia... Peraí, vou ter que fazer assim, senão não vai dar certo. Eu vou considerar sempre na minha topologia o quê? Que eu vou ter... Se eu tiver 3 VLANs, o que vai acontecer então? Você vai ter 3 árvores. Eu vou ter 3 árvores, mas entenda, essas 3 árvores, nesse caso, todas vão ter o mesmo desenho, a mesma topologia, a mesma árvore. Ou seja, são 3 árvores distintas, mas com a mesma ideia para os 3. Ou seja, nesse caso, todas as 3 árvores têm essa mesma lógica, têm esse mesmo desenho aqui do SpanNtree. Esse cara é a raiz de todo mundo e esse cara que vai estar aberto para todo mundo, entendeu? Então, a nível CCNA, quando a gente começa a explicar, eu, pelo menos, sempre faço isso com meus alunos. Eu quero que os caras entendam com detalhe e todos os detalhes do SpanNtree. Então, o que eu falo para eles? Olha, se na minha topologia tiver uma VLAN ou tiver 10 VLANs, o que você vai considerar? A mesma árvore.
você vai considerar sempre a mesma árvore. São 10 árvores distintas, porque uma para cada VLAN. Mas elas vão ter o mesmo formato, o mesmo desenho para todas as VLANs. Entenderam? Uhum. Sim. Tá? Somente para a gente poder, então, ter mais atenção nisso aqui que tem a ver, que são os detalhes. Tá? Mas por que eu estou falando sobre isso agora, então? Para você poder entender por que tem esse campo aqui. Ó. Por que tem esse campo aqui, identificador de VLAN? Porque eu vou identificar as informações de Spanning Tree para cada VLAN distinto, entendeu? Correto. É necessário para o algoritmo, né? É necessário para o algoritmo, tá? Só que nesse caso aqui, e a gente vai usar, só que nesse caso, o que eu estou dizendo, se eu tiver uma VLAN ou 10 VLANs, vamos considerar sempre a mesma área, a mesma topologia para as 10 VLANs. Ok? Ok. Então, esses 4 primeiros bits aqui, senhores, servem para quê? Esses 4 primeiros bits é para identificar a prioridade da bridge. É a prioridade que vai fazer a eleição funcionar. Por quê? Porque a bridge que tiver menor prioridade é a bridge que vai vencer a eleição de se tornar o switch raiz. Então, é através deste campo aqui que a gente vai fazer a análise para poder ver. Porque, inicialmente, lembra, deixa eu apagar a VLAN aqui, que VLAN não tem nada a ver com o nosso contexto, não é isso? A gente vai abstrair a ideia de VLAN, né? Que a gente combinou? Sim. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos considerar, então, que para a gente vai ser isso aqui. Ok? Isso aqui está aqui assim por enquanto. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, quando esse switch, o spanning tree desse switch, trocar BPDU com o spanning tree desse switch, o que vai acontecer? Eles vão analisar na BPDU o campo o quê? Prioridade bid. E no campo bit, ele vai analisar o subcampo aqui, a primeira parte, né, que eu falei, que é a parte que define a prioridade da bridge. Quem tiver menor prioridade de bridge, leva a eleição, se torna um switch raiz. Só o que acontece, quando você, por exemplo, tirou o switch da caixa, ligou o switch, conectou tudo mais, a spanning tree vai entrar em funcionamento e vai chegar numa eleição e vai definir que um desses caras é o switch raiz. Como é que ele faz isso se não configurei nada, não mudei nada? Por padrão, todos eles vão vir com a mesma configuração de fábrica, não é isso? Portanto, todos vão vir com a mesma configuração de prioridade de bridge. Que no caso dos equipamentos Cisco, nos casos do switch Cisco Catalyst, certo? A prioridade padrão, a prioridade default, é de quanto? Deixa eu botar mais para baixo aqui, que não vai caber aqui. Não vai ficar muito... Vou botar aqui embaixo. No Cisco Catalyst, vou botar assim, tá? A prioridade, o priority default é 32.768. Certo? Então, eles vão vir com esse número aqui definido como 32.768. Só que acontece, esse cara está com 32.768, esse cara também, esse cara aqui também. E aí, vai dar empate na eleição. E aí é para isso que serve a segunda parte da bid. A segunda parte da bid é para desempate. Então, quando houver um empate na eleição, porque todos têm a mesma prioridade, deu empate na prioridade, então ele vai usar o endereço MAC como desempate. Como é que ele usa o MAC como desempate? Ele vai usar o MAC como desempate pegando, como o MAC é único, quem tiver o menor endereço MAC entre os switches, vai virar, então, o switch raiz. Ok? Ok. Tá? Então essa prioridade não é calculada, ela é atribuída. Ela é atribuída, perfeito. Tá, exatamente isso. Certo? Ela é analisada, mas você vai atribuir. Então, precisa que você, então... O spanning tree para funcionar precisa de configuração? Teoricamente, não. Tá? Agora, se você não configurar, o que vai acabar acontecendo? Pode ser feita não a melhor escolha para uma raiz, né? Você não tem controle de qual switch vai ser o switch raiz. Certo? E o que acontece? Quando você não tem controle de quem é o switch raiz, certamente vai ter uma situação, por exemplo, deixa eu abrir aqui um outro slide aqui, para ser mais rápido e não poluir o outro. Por exemplo, um cenário como esse aqui. Inclusive, isso que eu estou mostrando para vocês aqui, eu já vivi essa situação num cliente uma vez. Era exatamente isso aqui. O cara pegou... Aliás, espera aí. Deixa eu botar assim. Assim. E assim. E eu tinha essa situação aqui, ó.
esse cara ligado aqui, esse cara ligado aqui. Certo? Aí depois eu tinha essa conexão daqui para cá e também tinha essa conexão daqui para cá. Certo? Aí depois eu tinha essa conexão aqui também, desse jeito aqui assim. Vou só trazer esse cara mais para cá. Pronto. Era mais ou menos isso. Ok? Só que tinha mais que isso. Na verdade, não era nem assim. Perdão, eu errei aqui. A conexão era assim. Mas deixa eu fazer assim, que vai ser melhor. Peraí, só um minuto. Já sei aqui. Deixa eu conectar aqui para ficar melhor. Eu tinha essa realidade aqui. Ok? Tudo bem até aqui? Uhum. E o que acontece? Como vocês estão vendo nitidamente, esse cara aqui ó, é um backup. Porque toda a conexão se dá por aqui, não dá? Certo. Esse cara aqui, que eu vou botar de um azulzinho claro aqui, ele na verdade era um backup. Por quê? Porque eu queria que se por um acaso esse cara aqui morresse como? Se a fonte dele morresse, se ele queimar, pegar fogo, entrar em curto, sei lá, qualquer coisa do tipo, o equipamento todo poder parar, o que eu quero então? Eu quero que um outro switch assuma. Então eu tenho que ter então uma conexão desse cara de backup com quem? Com todos os 4 inferiores. Exatamente. Então, que aí é aquela história. Eu vou te lembrar que a gente chama esses caras inferiores aí, a gente chama de exatamente, switch de acesso. Tá? Eu vou botar esse negocinho assim, ó, só para chamar a atenção que esses links tracejados são os links de backup, tá? Uhum. Então eu tenho aqui agora essa conexão daqui para cá e tem essa conexão também. Estão enxergando aí ó, a situação? Sim. Né? Então, esse é o cenário. Bom, o que acontece? O Spanish Tree precisa estar ativo nesse cenário aqui ou não? Pessoal que falou que era fácil aí de pensar em que não era simples, que era complexo e tal. Imagina aí isso aqui com 50 VLANs. Aí, então a história aqui é o seguinte. O Spanning Tree precisa estar ativo nesse cenário aqui? Absurdamente sim. Tem que estar ativo. Se não tiver ativo aqui, se o Spanning Tree estiver ativo aqui, qual é a quantidade de possibilidade de loops que eu tenho aí? Ah, correto. Correto. Olha quantos caminhos possíveis eu tenho para poder os quadros entrar em loop. Então, no cenário desse aí, sem Spanning Tree, esqueça. Não tem como funcionar sem Spanning Tree. Tá? Então, beleza. Aí o cara faz o quê? O cara fez o projeto de rede, disse que isso aqui era equipamento de quê? De núcleo. Isso aqui eram 2 equipamentos de distribuição. Comprou um de backup. Esse cara aqui, na verdade, era um 6.500. Esse cara aqui, ele comprou, ele comprou lá, acho que, se não me engano, era um 3750. Esse aqui era um 3750 de backup. Certo? Então, o 3750 é um equipamento bem mais robusto do que esses aqui, que eram de acesso. Os de acesso eram os 2960. Na época nem era 2960, era 2950. Ok? Então, todos esses aqui eram 29,50. Beleza. Aí tirou da caixa, conectou e ele aprendeu, não. Basta conectar porque o Spanning Tree já vem ativo por padrão ou não? Já respondi isso hoje já. Já. Vem ativo. O Spanning Tree, então, vai deixar que haja loop aqui? Não. Não vai deixar que haja loop aqui. E aí o Spanning Tree funcionou? Funcionou. O Spanning Tree, então, definiu aqui tudo direitinho e evitou os loops? Perfeito. Só que tem um detalhe. Na primeira 1 hora que essa rede entrou em funcionamento, os caras viram que a rede estava lenta pra cacete. Mas uma lentidão absurda. E aí usa e lento. Conclusão.
Eu acabei entrando no circuito, não lembro por que foi, me chamaram lá, eu fui ver e tal, e peguei esse cenário desse jeito. E os caras já metendo o pau, dizendo que Cisco era uma merda. Porra, compramos Cisco, que decepção. Porra, equipamento caro pra caramba, robusto. Esse 6500 é aquele switch de chassi, pessoal.